E, portanto, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 41 das Conversas Pedagógicas. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Vilela, eu sou educadora de infância e sou a cofundadora da Child Diary, a ferramenta digital que há 8 anos ajudei a desenvolver e que atualmente é o braço direito e o esquerdo das instituições e dos educadores de infância em Portugal. Para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Para quem já me segue há vários episódios, muito obrigada por continuarem aqui do nosso lado. Não é do meu lado, é do nosso lado, porque este acho que cada vez mais um espaço de encontro, livre de formalismos, livre de certos e errados, em que o meu principal objetivo é que nos encontremos e que consigamos aprender, contrariarmos uns aos outros em alguns pontos, até connosco próprios, e desmistificarmos muitas ideias que vamos tendo sobre vários assuntos sobre a educação da infância. E vou tentando trazer aqui sempre convidados que eu sei de antemão, outros prevejo, outros já sei porque já os vou seguindo, para nos ajudarem à reflexão sobre os mais variados temas. Para hoje não vos trago só um tema, trago-vos uma convidada, não é? Portanto, falar só da abordagem da Amy Pickler é muito redutor quando falamos da Daniela Silva, não é? A Daniela é uma das educadoras, é um dos rostos mais conhecidos quando falamos de trabalho de qualidade em creche. E não é por acaso que a Daniela tem sido convidada para falar e participar em diferente tipo de eventos, mas todos eles relacionados ora com a creche, ora no trabalho com as famílias, como agora o evento que eu vi que vais participar no Norte, Daniela. E portanto é um grande privilégio para mim e para todos vocês que estão aqui hoje a contarmos com a presença da Daniela, porque a Daniela tem mesmo, para além de tudo, toda a sua experiência, toda a sua pesquisa e investigação que tem feito, tem uma forma muito particular também de fundamentar as suas ideias e de nos vir ajudar à reflexão. E, portanto, eu estou mesmo muito, muito grata por estares aqui hoje, Daniela. Portanto, só para quem nos está a ouvir, antes de eu passar aqui a palavra a Daniela, estão completamente à vontade para nos colocarem questões nos comentários, para acrescentarem também as vossas opiniões, as vossas experiências, e vamos aqui, mais uma vez, ter uma noite, um serão de conversa pedagógica, é essa a ideia. Portanto, Daniela, obrigada por teres aceito e estar aqui. Eu sei que a tua agenda é mesmo também complicada e, portanto, o que não te falta são projetos interessantes que te preenchem o tempo. Não, olha, Vanessa, eu agradeço-te o convite. Tal como eu te disse, eu sou muito honesta, eu gosto muito de conversar sobre a educação de infância. Eu acho que quando estamos nas coisas com paixão, nós gostamos de falar, nós gostamos de conversar sobre aquilo que nos motiva e nos apaixona. Como eu partilhei contigo, a dificuldade é a semana à noite, são os horários da noite, mas demos aqui um jeito, depois eu compenso ali a família. A família, não é? É complicado. Mas já estão a dormir os dois pequenotes, por isso eu estou na outra ponta da casa, tal como tu. Sim. Por isso, à Exatamente, as pessoas partida. há pessoas que me perguntam, oh, Vanessa, como uma filha tão pequenina, onde é que você faz o podcast dessa hora? E eu, olha, eu vou experimentando várias divisões da casa, já experimentei a cozinha, já experimentei várias divisões, e agora acertei na sala, a sala parece Pois, estar a correr bem. Portanto, é vamos isso, ver, é vamos isso. continuar. Olha, por isso, obrigada pelo convite e dizer antes de mais que eu acho que têm que ser os profissionais de educação de infância a unirem-se nestas reflexões. Se é para renovar a pedagogia da infância, que seja esse passo dado pelos profissionais. Por isso, aqui estamos e vamos continuar a estar para construirmos esse caminho. Eu percebo Então, muito o que tu estás a dizer e eu concordo plenamente contigo. Nós não podemos estar à espera que ninguém venha nos dizer o que fazer, como fazer. Nós próprios temos que nos unir nisto, não é? Eu exatamente, concordo muito contigo. Olha, sim. então, para quem não te conhece, há de haver aqui alguém, uma ou duas pessoas que não te conhecem. Quem é a Daniela? Quem és tu? O que é que tu fazes? O que é que te apaixona também da educação da infância e mais o quê? Olha, eu sou a Daniela, sou mãe de dois meninos, um de 10 meses e um de 3 anos. Sou educadora de infância e descobri a educação de infância na minha vida, não ao acaso, não por acaso, mas nos diversos caminhos que a vida nos vai construindo. Não sou aquela pessoa que sempre quis ser educadora de infância, muito pelo contrário, porque tinha um estereótipo sobre o que era ser educador de infância.
Quando me diziam no secundário, ai, tu tens mesmo perfil, tens mesmo jeito para educadora, eu não via isso de uma forma muito positiva, confesso, porque tinha aquele estereótipo da educadora que todos os dias faz a mesma coisa, aquele estereótipo da educadora das fichas, da educadora com um trabalho repetitivo, e era a imagem social que eu tinha do que era ser educador de infância. Por felicidade, diria eu, um acaso da vida, e tive uma experiência num contexto educativo, a educação de infância entrou na minha vida, e quando eu chego à Universidade do Minho, no primeiro ano, ainda não estava completamente convicta deste caminho. Mas quando entro, tive a felicidade de ter um conjunto de professores que eu acho que foram brilhantes. E eu percebi uma coisa que é, uau, isto afinal tem muito que se lhe diga. E percebi que aquela ideia pré-concebida que eu tinha sobre o que era a educação de infância, afinal não era assim. Ou pelo menos poderia ser diferente. E então, no fundo, apesar de eu ter tido um percurso de vida sempre muito ligado a crianças, à infância, eu era aquela pessoa que cuidava dos primos mais pequeninos, dos vizinhos mais pequeninos, que juntava as crianças lá na rua, em frente à casa dos meus pais. Apesar de todo esse percurso, aquela ideia de, para ser educador, temos que gostar de crianças, isso sempre me fez assim um pouco de confusão, e até achavam, partir somente desse pressuposto, até achava um pouco desprestigiante. Isso é importante, mas e depois? E tudo o resto? Então, eu acho que no fundo foi quase uma paixão que nasceu, e nasceu porque tive a felicidade de me cruzar com professores com experiências em contextos educativos que de facto me deixaram completamente fascinada. Fascinada por poderes fazer a diferença na vida de outra pessoa, pelo teu trabalho poder ter impacto naquela pessoa, naquela criança, na formação daquela criança e no seu futuro. E a partir daí foi um novelo que se foi desenrolando, e foi uma paixão que foi nascendo. E aqui eu tenho que assumir que eu devo muito ao percurso académico na universidade que tive. Tive a felicidade de ter pessoas muito inspiradoras, que me mostraram a área, o trabalho com pessoas era algo que me fascinava. Já sabias que o teu caminho ia por aí? Ia por aí, isso eu já sabia. Eu já sabia que ia por aí, porque a minha indecisão era entre psicologia e educação. Mas depois foi uma paixão, e foi dizer, e digo-te isto com muita honestidade, foi perceber que a educação de infância pode ser um trabalho altamente credível, rigoroso e digno. E foi quase como este bichinho que os professores foram alimentando e depositando e motivando em nós, particularmente em mim, que fez com que esta paixão nascesse. E depois tive a felicidade de ter contextos de estágio muito, muito bons, e alguns não tão bons, mas que também nos ensinam muito. Então é assim que nasce esta paixão. Nasce, de facto, de uma experiência de vida e de um caminho que surge. Eu já sabia que queria trabalhar com pessoas, mas não tinha a certeza se iam ser os mais crescidos, se iam ser os mais pequeninos. E é um pouco assim. E esta sou eu, porque quem somos são os nossos caminhos de vida, e são as nossas escolhas, e são os nossos percursos. Olha, e do ponto de vista da creche, onde é que vem de onde é que vem a tua paixão pela creche? Porquê creche? Olha, é assim, quando eu vou trabalhar para as gerações, que fica em Vila Nova de Famalicão, eu vou trabalhar para as gerações, e eu assumo a coordenação pedagógica da creche e do jardim de infância. E deparo-me com uma realidade que é uma realidade das certificações das creches pela ISO.
pela ISO e mais tarde pelos manuais da Segurança Social. Havia um projeto na altura em Famalicão que foi pioneiro ao nível da certificação das instituições sociais. E a verdade é que essa realidade me incomodou. Me incomodou porque eu não tenho problema nenhum em assumir que nem sempre uma creche certificada por uma ISO ou por o que quer que seja, efetivamente espelha uma qualidade pedagógica. Nem sempre este tipo de certificação revela uma efetiva qualidade pedagógica. E na altura, o que até mais... Até que enfim que alguém diz isto. Às vezes eu tenho que ter algum cuidado com o que assumo, mas eu responsabilizo-me por isso. Mas o que é que acontece? E depois apercebo-me de outra realidade, que é querermos trazer para o domínio pedagógico, educativo, procedimentos da área das engenharias, da área laboratorial, da área da indústria, e não pode ser. Não pode ser, nós profissionais de educação de infância e os especialistas que por aí andam a fazer investigação não podem permitir uma coisa destas. Então aquilo começou-me a incomodar. Eu confesso que quando fui para a coordenação, eu tive durante muitos anos em que a minha formação, a minha aposta na formação foi na área da gestão e da liderança, porque eu achava que precisava de mergulhar nessas áreas para ser uma boa coordenadora, porque tinha a parte pedagógica, mas precisava de aprofundar esse domínio. Mas depois, ali a partir de certa altura, isto mais ou menos por volta de 2010, 2012, eu comecei a achar, não, nós temos que fazer alguma coisa pela creche, primeiro. Eu continuava a ficar incomodada com a falta de reconhecimento do trabalho que é feito em creche. Depois, nós não temos, nem tínhamos na altura, qualquer orientação pedagógica, qualquer parceria entre ministérios ligados à educação e solidariedade ao nível da creche, e continuamos sem ter. Havia uma série de questões que me incomodavam. Incomodavam-me particularmente esta ideia, que pode ser falsa em alguns casos, de que basta uma certificação por uma ISO ou pelos manuais e que isso determina que aquela instituição tem qualidade. Então isso começou-me a incomodar e nessa altura, em 2012, eu decidi, olha, vamos ver aqui uma aventura. Falei com alguns professores da Universidade do Minho e inscrevi-me num projeto de doutoramento. Na altura, quando eu me inscrevi, Vanessa, eu tinha um objetivo. Eu queria estudar abordagens pedagógicas para a creche. Porquê? Porque não havia. Não havia nenhum estudo. Nós agora temos um livro em Portugal. Na altura não havia livro nenhum. Então eu queria fazer esse mergulho sobre o que é que existe neste mundo como propostas pedagógicas para a creche de qualidade. E é aí que eu começo a mergulhar na creche. E eu mergulho, apesar de eu trabalhar em creche e jardim de infância, eu mergulho particularmente na creche porque se eu quero, e aqui tem a ver com a minha própria, os meus objetivos de vida, se eu quero de alguma forma contribuir e ajudar a melhorar aquilo que é a nossa pedagogia da infância, eu sinto que ao nível do jardim de infância e da educação pré-escolar nós já temos algum trabalho feito, mas ao nível da creche, quando eu comecei estes estudos em 2012, nós não tínhamos praticamente quase nada, Vanessa. Não... E tínhamos uma imagem que infelizmente ainda vamos tendo em algumas situações da creche, muito não tão positiva quanto seria desejável, digamos assim. Então é quase como uma decisão pessoal, como missão. Mas quem é que tu achas que nos dá essa imagem tão negativa à creche? Nós profissionais? A sociedade de uma forma geral? Quem é que tu achas que dá uma imagem menos positiva da creche? Somos todos. Temos que assumir que somos todos, porque como é que a sociedade constrói a imagem que tem da creche? Através do nosso trabalho? Também, como nós devolvemos o nosso trabalho também, não é? Tudo bem que há uma história, temos que pensar como é que a creche surgiu, porque é que surgiu, o próprio enquadramento em Portugal da creche, tudo isso não beneficia muitas vezes a imagem que queremos construir do que é uma creche. Mas eu também, e digo muito isto nas formações, e quem está comigo sabe disto, que eu digo, nós temos o dever e a obrigação de
partilhar o que fazemos, de devolver aos pais, à comunidade e à sociedade quem somos, o que fazemos, por que fazemos, como fazemos. Nós temos que abrir portas. As escolas, e aqui é Tem uma que se inspiração, expor, não é? tem que se abrir. Às vezes, eu gosto muito deste conceito italiano das escolas da infância. Nós é que temos que desconstruir o que significa uma escola e fugir dos estereótipos do que é uma escola. Mas eu costumo dizer isto: as escolas da infância, as instituições sociais, são da comunidade. E o que é que significa dizer que são da comunidade? Significa dizer que temos não só nós esta questão de abrir portas, mas a comunidade tem de cuidar das suas escolas. Mas isso é muito régio, não é? É porquê? Porque quando eu entro para o doutoramento e quando eu começo a aprofundar as abordagens pedagógicas, eu não podia estudar tudo e mais alguma coisa, então eu tive que fazer opções. A iScope eu já conhecia muito bem e já tinha um grande domínio pela formação inicial. Mas não te satisfazia do ponto de vista da abordagem à creche? Porquê? Não. Eu sei que já vamos falar isto lá mais à frente, mas agora está a surgir. Sim. Porquê que o iScope? Porque eu lembro-me que na altura, quando eu estudei na faculdade, nós, quando falávamos de creche, da valência de creche, falávamos muito da iScope. Sim, Agora sim, falaste e lembrei-me. Sim. Havia algo que não me satisfazia e depois o que é que eu sentia, não como educadora de sala, mas como coordenadora e estando na área da formação. Eu sentia da parte dos educadores, das educadoras, uma grande pressão no cumprimento, e perdoem-me esta expressão, daquilo que é a rotina proposta pelo modelo iScope. Há um papel muito ativo do adulto, não é? Não é só o papel muito ativo, mas era aquela sequencialidade da rotina, e às vezes eu via educadores quase que a correr em termos de horários para cumprir a rotina. Eu não estou com isto a dizer que seja exatamente isso que o modelo defende, mas é essa a questão, que é depois como é que nós contextualizamos os modelos e as abordagens à nossa realidade. E, por exemplo, havia situações de educadores que tinham a rotina proposta pelo modelo iScope condensada de manhã. Isto trazia níveis de stress e de ansiedade muito elevados às equipas. E provavelmente níveis de envolvência muito menores, não é? Exatamente. E depois, há aqui duas questões no meu percurso profissional, que é, Vanessa, eu tive a felicidade no meu último ano de curso fazer estágio numa instituição em Braga que na altura era pioneira. Já na altura, aquela instituição tinha um protocolo com a Associação Criança, com a professora Júlia Formosinho, com todas essas equipas, e tinha um projeto inovador da contextualização das pedagogias participativas, isto em 2005, imagina só. Então eu tive o privilégio de fazer um estágio numa instituição que uma das abordagens que mais os inspirava era a Reggio Emília, e tive a felicidade de trabalhar lá um ano na substituição de educadores. E quando eu entro para o doutoramento, como eu trago esta bagagem e esta inspiração, automaticamente eu tenho que fazer uma seleção. Então eu fiz uma seleção por aprofundar Reggio. A minha orientadora lança-me o desafio e pergunta-me: já alguma vez ouviste falar em Amy Pickler? E é assim que esta abordagem entra na minha vida, e eu não, mas vamos lá mergulhar e ver. E então há uma clara opção. Depois há outros sistemas educativos italianos que eu também entretanto visitei, mas o mergulho principal foi em Reggio, porque eu já trazia esta inspiração de trás e era uma abordagem que me inspirava, e em Amy Pickler que eu descubro. E quando em 2015 fui à França fazer a formação sobre como trabalhar a abordagem da Amy Pickler nos contextos de creche, venho completamente rendida. Por isso, eu não sou nem pretendo ser uma pedagoga Pickler, não é esse o meu desejo, mas também porque eu tenho uma visão um bocadinho diferente sobre isto de seguirmos somente uma abordagem. Mas eu acredito convictamente que esta abordagem pickleriana nos pode ajudar muito. A Sílvia fez aqui uma pergunta que eu já te vou colocar, mas também agora que tu falaste, eu lembrei-me de uma coisa que a Sílvia, não sei se disse, a Sílvia Bereni, não sei se ela disse no podcast comigo ou se disse em comentário em algum podcast, que foi: nós também não podemos pegar em modelos ou em abordagens que são desenvolvidos em determinadas realidades
e pegar e colocá-la pura e crua na nossa realidade, porque a nossa realidade não é necessariamente a mesma daquela. Aliás, muito provavelmente não é? A nossa realidade, o nosso país, a nossa cultura, a nossa forma de estar é diferente de França, é diferente de Itália, é diferente dos Estados Unidos, de onde vem o iScope, portanto, Sim, nós depois temos que adaptar todas estas abordagens às nossas realidades, não é? É por isso que sim. também defendes que se calhar não devemos ser puros numa só, ou que não devemos Não, seguir. olha, aquilo que a minha experiência, é o meu sentir e é a minha experiência, me tem ensinado, é que nós precisamos criar uma identidade. Quando nós andamos a copiar e colar este modelo, aquele modelo, nós às vezes perdemos na essência de quem somos. Quem somos enquanto educadores individuais, pessoas, quem somos numa organização que fica numa cidade em concreto, num contexto específico, num país com uma cultura específica. E eu acho que esse é o maior desafio, é nós construirmos uma identidade. Se me perguntares, como coordenadora de uma instituição, se eu desejo ou ambiciono que aquela instituição seja assim taxativamente uma instituição Régio, Picler ou o que seja, não é isso que eu desejo para uma equipa que eu lidero. O que eu gostaria, isso sim, é que as equipas com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar se formem com rigor e com seriedade, que estudem, que não leiam só um texto e acho que já sei, que estudem com seriedade e depois vamos olhar o nosso contexto e vamos olhar a nossa realidade. E agora que falas na Sílvia, deixa-me-te aqui fazer uma partilha. Quando em 2014 eu fui a Régio, e eu tive a felicidade de estar 2 semanas em Régio e ter participado numa formação maravilhosa e ter conseguido em 2 semanas ter assistido ao Regionarra, ao Remi da Day, a um ciclo de uma semana intensiva de formação. Aquilo foi algo maravilhoso para mim, foram 2 semanas maravilhosas. Eu cheguei de Régio e disse assim, o que é que se está a fazer em Portugal, por exemplo? E pedi à Sílvia, e fui à instituição da Sílvia, eu levei algumas educadoras das gerações e fomos perceber o que é que as nossas colegas em Portugal também se inspiram nestas abordagens e estão a fazer. E eu mesmo tentei fazer relativamente à proposta picleriana, mas não havia ainda nada em Portugal, nem ninguém conhecia, na verdade, na altura, isto foi em 2015, ninguém sequer conhecia e não foi tão fácil essa partilha, essa troca. Mas é isto que eu sinto que temos que construir, que é construir a identidade de cada escola, de cada organização. Por isso, vou já fazer aqui um parênteses, por isso é que eu às vezes acho que é tão perverso as listagens de creches, Picler, Régio, etc., quanto são as listagens das escolas, das melhores escolas, isto ou aquilo. Acho que temos que pensar um pouco melhor sobre a ética destas questões, porque nós não estamos em Régio, nós não estamos em Budapeste, nós não estamos na Suécia nem na Finlândia, nós temos um contexto, uma cultura, Num uma bairro americano, não história, é? exatamente. Nós temos que pensar, temos que estudar, sim, temos que estudar muito. Se queremos ser bons profissionais, se queremos ser realmente bons, vamos ter que estudar sempre muito. Agora, temos que perceber qual é o nosso contexto, quem são as nossas pessoas, qual é a nossa realidade e adequar, contextualizar. Eu acho que é assim que nós Isso construímos leva-me o para a nosso pergunta que estava aqui a ser colocada, que a Anabela Mota também acabou aqui por Sim. realçar e dizer que era um bom tema para um próximo podcast, e eu já tomei nota, Anabela, que é o que é qualidade em creche? E a seguir entramos na abordagem da Amy Pickler, porque sei que também estão aqui muitas colegas a Sim, querer saber um sim, pouco mais, sim. mas Daniela, o que é para ti, já há bocado estávamos a falar de qualidade, o que é para ti a qualidade em creche, já que estamos aqui a falar um bocadinho, mas se calhar a educação de infância de uma forma geral também, não é? Sim, 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 Como é que tu sim. definirias um bocadinho a qualidade? Olha, Vanessa, nós podemos entrar por uma questão mais rigorosa em termos de investigação e nós temos vários indicadores da qualidade, que são transversais, seja creche, seja jardim de infância. E um dos maiores indicadores são as relações, são as interações. E este é o grande ponto forte da abordagem picleriana. É a grande lição que esta abordagem também nos traz. Quando as pessoas entram muito nessas questões da qualidade,
nós podemos fazer 2 trabalhos. Nós podemos fazer um trabalho muito técnico do ponto de vista de pegar em indicadores, em escalas e fazer uma avaliação desta forma, mas eu acho que aquilo que tem mais impacto nas organizações é olharmos para dentro e percebermos onde estamos, para onde queremos ir e observarmos mais as nossas práticas, observarmos-nos mais e termos essa coragem de falarmos sobre nós mesmas. Há pouco tempo, numa formação da APEI, uma das dinâmicas que fizemos e que eu lancei o desafio a alguns profissionais foi filmarem-se a si mesmos nos momentos de cuidados. Filmarem-se. E eu disse, vocês não têm que me mostrar, isto é um desafio que eu vos lanço. Filmem-se, se não estiverem confortáveis com o filme, fotografem, é só para vocês se observarem. E depois tínhamos algumas questões abertas para suscitar a reflexão. E sabes que foi muito interessante, porque a formação já tinha acabado e eu marquei um encontro extra só para fazermos essa reflexão e esse debate. E isto é que é encantador, que é, tu tens profissionais apaixonados e com vontade de ser melhor. Porque eu primeiro tenho que ser para fazer melhor. Por isso, essa questão da qualidade, nós podíamos fazer só uma discussão sobre critérios, dimensões da qualidade. Há muito que se lhe diga, mas o primeiro passo é olharmos para dentro das nossas instituições e percebermos onde estamos, para onde queremos ir. Se não sabemos para onde queremos ir, pelo menos vamos tentar perceber o que é que não está a funcionar. E a partir daí construir o caminho e lançar pequenas sementes, passo a passo. Mas tu dirias então que um dos indicadores são as interações? Assim, há vários. Que outros indicadores? Sim, nós temos as interações, as relações, sendo que nas interações nós temos as interações dos adultos com as crianças, entre os adultos, que muitas vezes só falamos da interação adulto-criança e as interações, as relações da equipa, o trabalho em equipa é fundamental. Este trabalho das equipas com as famílias, as relações entre as crianças, o que é que nós observamos em termos de bem-estar, em termos de envolvimento, em termos de participação. Claro que aquele indicador que muitas vezes chama mais a atenção é o ambiente educativo, no que se refere à organização de espaços e materiais. Mas o ambiente educativo é muito mais do que isso, não é? Mas, exatamente, eu ia fazer essa ponte. Que relações nascem nesse ambiente educativo? O que é que nasce nesse ambiente educativo? Claro que se formos por um lado burocrático, a qualidade define-se pelo preenchimento de uma série de requisitos, mas há várias questões, há vários domínios, a questão desde a observação ao registro, à documentação, à planificação ou projetação das nossas propostas pedagógicas. Como é que nascem as nossas propostas pedagógicas? Como é que surgem as nossas propostas pedagógicas no dia a dia, verdadeiramente? O que estamos a fazer agora neste momento nas nossas Porquê salas, que eu estou a fazer isto? De onde é que isto veio? Como é que surgiu? Com que intencionalidade? Que hipóteses de observação é que eu coloco? Só essa questão da qualidade, bem, não conseguimos... Fazemos um podcast depois só sobre isso. Sim. Olha, vamos entrar um bocadinho aqui no mundo da Amy Pickler e explica-nos um pouco, e de forma breve, porque tu dás formação sobre isto, portanto, quem quiser pode sempre inscrever-se nas formações da Daniela, como já perceberam, a Daniela tem esta forma muito apaixonada de conversar, portanto, inscrevam-se numa formação dela, mas aqui falamos um bocadinho dos pressupostos, em que é que assenta esta abordagem. Eu confesso que até há bem 2, 3 anos eu não conhecia a abordagem da Amy Pickler, eu não ouvi falar dela na minha formação inicial, falei de outras abordagens, não falei da Amy Pickler e se calhar tal como outras pessoas, comecei a ouvir falar recentemente, há pouco tempo, e a descobrir um bocadinho mais e a ir à procura de alguma informação para além daquilo que é tendencialmente a moda, que são os materiais e o que se vende e o que não se vende, porque depois há todo um marketing à volta disto, não é? Mas a seguir já vamos falar sobre isso e sobre a importância que tu dás a isso. Mas a abordagem da Amy Pickler? Olha, é assim, para ser muito objetiva e com rigor, a abordagem da Amy Pickler assenta em 4 grandes princípios. O princípio da atividade autónoma
e a autonomia, a atividade autónoma da criança é um dos grandes princípios desta abordagem. Depois, um outro grande princípio é a relação privilegiada. Neste caso, às vezes aqui as palavras, os termos, têm muito a ver com o facto de que a maior parte dos textos traduzidos para português são traduzidos para português do Brasil, mas na verdade quando nós falamos numa relação privilegiada significativa, nós falamos num cuidador de referência, na organização das crianças em pequenos grupos e um cuidador de referência para cada pequeno grupo. Nós falamos também num grande princípio desta abordagem, que é apoiar a criança na descoberta de si mesma, na consciência de si mesma e do meio que a rodeia. E um quarto princípio transversal e do qual decorrem também estes três, é que esta abordagem defende e preconiza sempre o bem-estar da criança em três dimensões: o bem-estar físico, psíquico e emocional. E há toda aqui uma componente numa visão e num domínio, numa dimensão psíquica e emocional, que esta abordagem aprofunda muito. Depois, decorrente destes 4 princípios, surgem alguns conceitos, que são aqueles que vão andando aí mais no ouvido, digamos assim. É decorrente destes princípios, do princípio da atividade autónoma, deste olhar de imagem de criança como competente, como única. Eu queria aqui fazer um parênteses. Todas as pedagogias participativas defendem uma criança ativa, única, competente, singular, é transversal. O que para mim faz diferença na abordagem piqueleriana é que eles concretizam isto muito bem para o 0-3, que é onde a abordagem se situa. E apesar de eu ser uma apaixonada por Régio, quando eu mergulho na abordagem piqueleriana, o que eu sinto é que a abordagem piqueleriana vem dar luz, vem dar destaque, coloca o foco nestas particularidades do 0-3. E fechando este parênteses só para... porque de facto esta imagem de criança é transversal às pedagogias participativas, na verdade. Agora, achas que isso está... Desculpa interromper-te, não esqueças do que vais dizer. Sim, achas sim. que isso está relacionado com o facto de Annie Pickler era pediatra e portanto estava muito preocupada com as questões do desenvolvimento na primeira infância, ou não tem nada a ver? Tem a ver com isso, mas eu acredito que também tem a ver com o facto de que esta abordagem surge num orfanato. Então, as questões emocionais e estas questões psíquicas, o desenvolvimento do eu, a constituição do eu, temos que pensar que surge num orfanato. Ou seja, isto são questões que estão muito presentes neste tipo de contextos. Mas antes mesmo do orfanato, Amy Pickler, como pediatra, ela já foi revolucionária, porque ela tinha esta visão muito presente de uma criança competente, de uma criança que é saudável, criando as condições criando as condições para o seu desenvolvimento. Ela não precisa de atividades orientadas e dirigidas, por isso, ou seja, a atividade autónoma entra em contraponto com aquilo que são as atividades dirigidas e orientadas. E daqui, espero que não me tenha perdido um pouco no raciocínio, mas é daqui que depois nós ouvimos aqueles conceitos de desenvolvimento motor livre ou movimento livre. Porque é que a abordagem preconiza o movimento livre? Primeiro, porque acredita numa criança competente. Segundo, porque acredita na atividade autónoma da criança. Porque acredita que se nós criarmos as condições em termos de ambiente educativo, a criança vai, por si mesma, ser capaz, por exemplo, de aprender a gatinhar, a rastejar, a gatinhar, a rebolar. Por exemplo, um dos princípios ao nível do desenvolvimento motor na abordagem pickleriana é que nós nunca colocamos a criança numa posição que ela não tenha adquirido por si mesma. E às vezes nós profissionais temos dúvidas disto, porque achamos que a nossa função é estimular. Mas o que é isso de estimular? É antecipar etapas ou é criar condições para que a criança possa, de forma autónoma, desenvolver-se e nós registarmos, documentarmos e reconhecermos esse desenvolvimento da criança. Mas tu registas e documentas para preparar a ação. Também. Para projetar
Eu documento e registro para projetar, mas eu documento e registro também para documentar aquilo que é o desenvolvimento da criança, enquanto profissional. Mas se tu não atuares na zona de desenvolvimento proximal, Mas tu atuas na forma como, segundo esta abordagem, tu atuas na forma como organizas o ambiente educativo. Ou seja, vou dar até o exemplo do meu filho mais novo. O meu filho mais novo está numa fase de que se quer agarrar a tudo e colocar-se de pé, ok? Nós temos duas perspectivas. Eu posso simplesmente agarrar-lhe nas mãos e começar a andar com ele de pé, ok? A questão é, será que ele está preparado do ponto de vista de desenvolvimento musculoesquelético, por exemplo, para que tu o segures pelas mãos e andes tu? Será que as pernas e os pés dele estão preparados para toda essa força que tu vais, de algum modo, proporcionar? Então, por exemplo, o que é que eu posso fazer se eu sei que ele está nessa fase? No caso da abordagem picleriana, imagina, eu posso ter o labirinto picleriano, que é uma estrutura que a altura, a forma como a estrutura está feita, permite, por exemplo, à criança segurar-se, levantar-se e, sempre que ela quiser, agarrada à própria estrutura, andar de um lado para o outro. O meu filho cá em casa tem o sofá, ou seja, ele percebeu que a altura do sofá lhe permite fazer essa elevação e ficar de pé. E eu permito, e não faço esse tipo de estimulação, digamos assim, essa estimulação direta no corpo da criança, que é outra questão que a abordagem traz. E é aí que surgem muitas discussões, Vanessa, porque nós, depois as educadoras dizem assim, Daniel, mas então onde é que fica o meu papel? Então parece que não estou aqui a fazer nada. Então o que é que nós educadores fazemos? Mas quando tu há bocado disseste, o educador tem de preparar o ambiente educativo, tu aí já estás a dizer que o educador faz muito, não é? Nós temos é que desconstruir o que é preparar o ambiente educativo. Sim. Porque preparar o ambiente educativo é muito além de preparar o espaço, não é? Tens que preparar a interação. Então, mas diz-me uma coisa, isto agora também te estou a perguntar, estou a pensar, por exemplo, na minha filha, também quando começou a andar. E nós todos, quando estamos com crianças mais pequenas, se a criança está a começar a andar, tu fazes verbalmente esse estímulo ou não? Ou seja, já percebi que tu não, já percebi que não dás as mãos, tu não fazes, mas verbalmente tu fazes alguma estimulação, fazes algum encorajamento? Não. O que a abordagem picleriana preconiza e vem-nos trazer esta reflexão é uma reflexão de que a criança, ou seja, nós criamos essas condições e isto é uma dimensão muito importante. Em 2016, Vanessa, nas gerações que é onde eu trabalho, nós tivemos uma reestruturação e eu fiz a proposta à direção para assumir o berçário naquele ano, porque a meio do ano nós tivemos uma reestruturação e eu achei que era melhor, em termos de estabilidade da equipa, ser alguém internamente a assumir o berçário, porque nós temos educadora no berçário nas gerações. E para não estar a causar maior instabilidade, eu assumi o berçário nesse ano, para terminar o último semestre, meio semestre do ano. Agora fica a provocação, não deviam todas as salas de berçário ter uma educadora? Pois, deviam, mas isso é outro podcast. Tem que arranjar alguém da Segurança Social para vir falar. E o que é que aconteceu? Quando eu, em 2016, ingresso neste desafio, foi quase como se fosse um desafio para mim mesma. Vamos lá ver se isto é mesmo assim. Eu tinha feito a primeira formação em 2015 e isto aconteceu em 2016. E, de facto, quando tu observas as crianças e projetas a tua ação pedagógica, a partir desta observação, através da forma como organizas os espaços, interages com as crianças nos momentos de cuidados, tudo isso passa a... Tu constróis uma harmonia de sala, que às vezes até tens dúvidas se é possível. E isso eu vivi na prática, ou seja, eu senti como educadora de uma sala de berçário que é possível. Então o que é que acontecia? Eu tinha as minhas observações, normalmente de manhã, eu entrava um pouco mais cedo, antes dos bebés chegarem à sala, e organizava e projetava a sala mediante essas observações. O meu papel depois é um papel importante de observação, de reestruturação, de reorganização e de estar atenta aos sinais que a criança me dá.
Agora, todos aqueles comportamentos demasiado efusivos que às vezes ouvimos, de palmas, de gritos, de grandes elogios efusivos, a abordagem picleriana traz-nos uma visão crítica em relação a esta questão. E há um conceito que nós discutimos muito, que é o conceito do elogio vazio. Porque uma coisa é nós reconhecermos: sim, Santiago, eu estou a ver, tu já consegues calçar os sapatos sozinho. Outra coisa é nós, do nada, começarmos a falar alto, às vezes a gritar, a bater palmas e a dizer: ai, uau, tu hoje já calçaste. Ou seja, esta abordagem traz-nos esta delicadeza e este pensamento profundo do que é mais positivo para a criança, quais as melhores formas de interagir Daniela, eu com bato a palmas quando a minha criança. filha come a comida toda. Pronto. Digo, comeste a comida toda. Ok, amanhã já vou tentar falar de outra forma. Não, mas sabes o que eu acho que o que tem mais de encantador nesta abordagem é que nos traz mesmo estes detalhes. A abordagem é muitas vezes conhecida como a pedagogia dos detalhes, por isso mesmo, porque nos traz de facto um detalhe muito profundo. Como é que nós falamos com as crianças, como é que nós tocamos nas crianças. Por exemplo, quando nós fazemos a formação sobre os cuidados e tivemos uma em abril na APEI, olha, que o grupo de profissionais era maravilhoso. E quando nós conversamos sobre como é que se toca o bebê, como é que se troca a fralda, fala-se ou não se fala com o bebê nesses momentos de cuidados, e há quase que um deslumbramento que nós dizemos: uau, às vezes nunca me tinha ocorrido. Às vezes há um reconhecimento de dizer: eu já fazia assim, mas não tinha a percepção do quão importante isso era para o bebê. Às vezes, Vanessa, estamos muito preocupados em trazer cartazes do corpo humano para ensinar o corpo humano. Queres melhor momento para esse diálogo sobre o corpo que os momentos de cuidados? Sem sombra de dúvida. Eu acho que aquilo que tu estás a trazer aqui é muito importante, no sentido em que todos nós, que quando estamos a falar de qualidade, ainda bem que estávamos a falar de qualidade, quando falamos de qualidade em creche, temos que falar dos momentos de cuidado que muitas vezes nos queixamos que ocupam bastante tempo da nossa rotina, mas eles não ocupam bastante tempo, eles ocupam o tempo necessário e nós temos é que aproveitar esses momentos, porque a nossa intencionalidade pedagógica tem que passar por esses momentos, nós temos que projetar e preparar esses momentos como oportunidades educativas, não é? Não sei, se calhar a abordagem da Amy Pickler não diria assim, não é? Não, tu não aproveitas isso como uma abordagem, como uma oportunidade de aprendizagem, pois não dirias isso dessa forma. Não diz taxativamente dessa forma, mas esse diálogo já começa a ser feito. Ainda recentemente eu estive a participar numa formação online com eles, com a equipa de Budapeste, e uma das questões que é desconstruída é isso mesmo, que oportunidades de desenvolvimento surgem naquele momento com a criança. No momento de refeição, que oportunidades de desenvolvimento surgem? E esta reflexão tem que ser feita. Tu estavas a falar na questão dos cuidados e o tempo que algumas pessoas dizem que se perde nos cuidados. E é muito interessante porque uma das reflexões que esta abordagem traz é precisamente que os tempos de cuidados são os momentos privilegiados de atenção individual. E às vezes nós achamos que é quando a criança está a brincar que temos que estar ali sentadas ao lado dela, a brincar com ela, a interagir de um para um, e o que esta abordagem vem trazer é uma desconstrução dessa visão e desse olhar. Porque nesta abordagem é através dos momentos de cuidados, é nos momentos de cuidados que nós construímos as relações de segurança e de confiança com a criança. Porquê? Porque são nesses momentos que nós estamos de um para um, numa relação privilegiada com a criança de um para um. Nos momentos de brincar, uma criança que está segura, que tem um bom vínculo, a vinculação com as figuras de referência nos contextos educativos está bem estabelecido, é uma criança que brinca de forma autónoma, é uma criança que está a brincar de forma prazerosa, sem requerer permanentemente a presença do adulto, mas o adulto está presente, atenção, vamos desconstruir esse mito também, porque o adulto está presente, mas a sua presença pode ser feita através do olhar, de um sorriso e da interação.
porque se o bebê chama o adulto, pede a interação do adulto, o adulto interage. Já me perguntaram isto, Daniela. Eu ouvi dizer que na abordagem piqueliana os adultos nunca interagem no brincar com a criança. Não é isso. É preciso termos aqui algum cuidado com alguns extremismos, alguns excessos na interpretação que é feita da abordagem. Até porque se um dos pressupostos, dos princípios que estavas a falar está relacionado com o bem-estar emocional, não é? No bem-estar emocional tem de haver interação com as pessoas de referência, não é? Olha, vou-te dar um exemplo cuidadores. muito, muito concreto. Na abordagem picleriana, a criança, por exemplo, nunca é colocada numa postura que não tenha adquirido por si mesma. Mas nós, na creche, temos muitas crianças que não se sentaram por si mesmas, mas que os pais, em casa, os cuidadores, quem quer que seja, muitas vezes sentam a criança, porque nós socialmente achamos que a criança sentada tem uma visão melhor do mundo, porque os pediatras assim indicam muitas vezes para se sentar as crianças a partir de X meses com almofadas à volta. E o que é que acontece? Se tu acreditas nesta abordagem, normalmente a postura inicial é a criança deitada de barriga para cima e a partir daí a criança vai rolando, vai descobrindo o mundo, vai se descobrindo a si própria em primeiro lugar. Mas se a criança chegou à nossa creche e a postura de conforto para ela é sentada, prevalece sempre o bem-estar da criança. E, portanto, vais colocá-la sentada. E, portanto, vais colocá-la sentada. Tu até podes, numa fase inicial, com um profissional que sabes que a postura mais indicada é deitada de barriga para cima, tu podes colocá-la nessa postura. Mas se a criança te mostra a seguir desconforto, mal-estar, não está bem, acima de tudo está o bem-estar da criança. E eles são claros nesta questão, acima de tudo está o bem-estar da criança. Isso tem que ser isso tem que ser um princípio transversal a todos nós, independentemente das abordagens com as quais trabalhamos, não é? Portanto, estarmos, por exemplo, a trabalhar desfralde com crianças que não estão minimamente, que são contrariadas a fazer o desfralde, quer dizer, não é só porque tem aquela idade que tem de iniciar o desfralde quando não está emocionalmente preparado ou a demonstrar qualquer interesse naquilo. Nós temos que estar constantemente atentos a isso. E a abordagem tem uma visão sobre o desfralde muito, muito própria. É a criança que tem que dar todos os sinais para esse processo. Mas é como tu dizes, eu costumo dizer assim, nenhuma pedagogia participativa diz para se contrariar o bem-estar da criança, como tu acabaste de dizer, não é? Nenhuma pedagogia. Então porquê contrariamos, na tua opinião? Pois, sabes, isto tem a ver com uma reflexão que eu acho que também começa a ser um bocadinho urgente e que algumas colegas até já têm vindo a discutir isto, que é esta questão do perigo de nós querermos ser uma pedagogia, do perigo tu há bocadinho usaste a palavra moda. Sim. Sim, já lá vamos. Eu já brinquei com isso, brinquei no sentido de provocar reflexão, modas e novas tendências, brinquei com isso. E tem a ver com este perigo de, muitas vezes, nós dizemos assim, uau, eu agora descobri a Pickler, ou uau, eu agora descobri Régio, eu agora quero ser Régio. E isso às vezes baralha-nos muito, baralha-nos o nosso eu. E perdemos-nos um pouco no nosso caminho. E acima de tudo, as abordagens têm que nos inspirar. Mas nós temos que estudar com profundidade e perceber assim. Na abordagem picleriana, lá em Budapeste, eles fazem assim. Eu estou em Portugal, neste contexto, nesta realidade, nesta cultura, e eu até acredito nos valores piclerianos. Eles para mim fazem sentido. Mas no meu contexto, como é que eu construo a minha pedagogia? Lá está, voltamos à questão de como é que cada instituição e cada educador na sua sala constrói a sua própria identidade, uma identidade pedagógica também. Quais são os valores que sustentam as nossas práticas, como é que nasce o nosso projeto educativo, o nosso projeto pedagógico, como é que nasce o nosso projeto curricular, como é que nascem as nossas propostas pedagógicas semanalmente, diariamente, o que quer que seja. Porque como é que tu fundamentas a tua prática? Sim, porque é essa busca dessa coerência pedagógica que é difícil e é exigente, dá trabalho, obviamente que dá. Construir uma prática sustentada e coerente é difícil, é exigente, mas para isso é que temos
mas eu acho que é esse o nosso caminho, porque senão para isso... O Nuno está a fazer uma pergunta e eu acho bastante interessante colocá-la aqui também para ti, que é como é que tu identificas, como é que tu identificas, como é que tu caracterizas um educador, ele diz um educador piclariano, eu vou acrescentar mediante aquilo que tu disseste agora, um educador em que prevalece a sua inspiração piclariana. Sim, sim. Olha, identificas desde logo na forma como ele acolhe as crianças que chegam até ele, na atitude, e a grande diferença está na atitude, não está nos belos e maravilhosos materiais. As crianças têm direito a materiais de qualidade, a recursos de qualidade, mas a grande diferença faz pela atitude. Então, tu notas que na forma como, por exemplo, esse educador, desde logo, pensa como acolher os bebés e as crianças que vão chegar até ele, seja creche, seja jardim de infância. Como é que ele faz o primeiro contacto com as famílias para pensar, para conhecer aquela criança e a família, para depois pensar com a família o acolhimento daquela criança. Desde logo, como é que aquele educador projeta a organização da sua sala, como é que ele decide quais são as áreas, quais são os contextos de aprendizagem que vai proporcionar às crianças na sua sala. Como é que ele seleciona? Como é que ele faz escolhas? Porque é giro? Porque é bonito? Ou porque eu já tenho algum conhecimento do grupo e eu sei que há estes interesses, há estas necessidades, há isto e aquilo que eu tenho que ter em atenção. E eu não quero dizer com isto que eu não me posso inspirar na minha colega. Eu posso e eu devo. Inspiremos-nos uns nos outros, mas com intencionalidade, com pensamento crítico também. Exatamente, que é, eu até tenho uma colega que decidiu este ano na sala dela ter uma área sensorial. Por exemplo, vamos imaginar essa questão. E eu penso assim, realmente o meu grupo, eu sinto que tem algumas necessidades que se eu tivesse este tipo de materiais, o grupo beneficiava, as crianças beneficiavam. Isto é uma inspiração, com fundamento, com contextualização. Outra coisa é, que giro, olha, agora vou levar isto para a minha sala que é giro, engraçado e como se costuma dizer por aí, dá umas fotos interessantes. É a partir daqui que tu vês a atitude daquele profissional, nestes pequenos detalhes, na forma como ele projeta então o seu contexto, na forma como ele depois vai na própria sala organizar-se. Tu vês logo um educador piclariano participa em todos os momentos, na troca de fraldas, na alimentação, ou seja, em todos os momentos. E quando tu entras numa sala onde tens um educador que te diz, ou quando tu entras num contexto, tens uma educadora que está extremamente chateada e tentas perceber o que se passa, e ela te diz que está chateada porque vai voltar para a creche e vamos voltar à troca de fraldas todo dia, isto e aquilo. Infelizmente isto ainda há. Bastante. Ou seja, isto ainda há, e vê-se no discurso, quando nós ouvimos educadores que dizem assim, pronto, lá vou eu para a creche, já não vou poder fazer esta atividade, aquela atividade, ou então o inverso, que é tu quando ouves educadores que transitam para o jardim de infância e dizem, agora já vou poder fazer trabalho de projeto, agora já vou poder fazer... Isto mostra-te as concepções. E a partir de um grande impacto que a abordagem piclariana teve em mim foi como coordenadora e como formadora. Ou seja, todos estes discursos, para mim, têm um impacto muito grande. Então eu devolvo o discurso às pessoas. É quase como se eu gravasse este discurso e devolvo e digo, olha, sabe, naquela situação disse isto. Já pensou o que é que isto significa? Já pensou que imagem de criança e de educador é que estas palavras têm subjacentes? Ou seja, devolver e lançar o desafio para que as pessoas pensem um pouco sobre o que dizemos. E as palavras estão carregadas de sentido e de significado. Carregadinhas, olha, temos aqui o António Santos, que fez aqui alguma... falou como pai e acrescentou aqui alguns pontos interessantes e eu acho que são interessantes nós falarmos sobre eles, que é porque é que não vi muito do que estás a dizer a ser implementado na prática e também nos pergunta de alguma forma
porque é que estas coisas não são necessariamente ensinadas na formação inicial, e é necessário aprendermos depois no ativo. O que não é necessariamente justo dizermos isto, porque tu próprio disseste que a inspiração para grandes abordagens, como por exemplo Reggio Emília, as obtiveste inicialmente na tua formação, Sim. não é? E eu se calhar aqui, e o Miguel também já aqui está, o Miguel Oliveira, que é professor na formação inicial na Universidade de Leiria, também já está a falar um bocadinho sobre isso, e eu concordo com o que ele está a dizer, é que também preciso, nós na universidade, durante 4 ou 5 anos, aprendemos muito de muita coisa, depois é preciso entrarmos no mundo do trabalho, entrarmos numa sala, trabalharmos com outros colegas mais experientes, é preciso entrarmos no contexto para depois também percebermos qual é o nosso caminho e para percebermos quais são as abordagens com as quais nos vão e identificar, às vezes, inspirar mais, não é? Sim, e às vezes, Vanessa, na nossa formação inicial, nós ainda não temos a maturidade suficiente para valorizar aquilo que nos estão a tentar transmitir em termos de mensagem, não transmitir num sentido tradicional, mas passar-nos a mensagem. Às vezes nós ainda não temos essa maturidade. Olha, eu dou-te um exemplo muito concreto. No meu segundo ano, o meu segundo ano de formação de educadora foi muito focado na creche. Eu tive um estágio em creche e tive a oportunidade de fazer um estágio em berçário. E naquela altura, um dos livros que era obrigatório ler na nossa formação era o livro de Elinor Goldschmidt. O Nuno já falou também. Sim. Pronto, ou seja, eu tive acesso a esse, ou seja, nós éramos 60 alunas. 60 alunas tiveram acesso a esse conhecimento, à disponibilização do livro, mas às vezes nós ainda não estamos nesse ponto de rebuçado. Nós ainda não estamos nesse nível de maturidade para valorizar aquela informação que está a chegar até nós. E muitas de nós, dessas 60 colegas, algumas na altura já valorizaram, mas muitas de nós agora, porque se fala muito no brincar heurístico, porque se voltou a falar na Elinor Goldschmidt, agora fala-se disso como se fosse a grande descoberta. Mas estamos a dizer que já se tinha falado sobre isso antes, mas nem sempre tem a ver com os ciclos de vida, nós nem sempre temos essa abertura ou compreendemos naquele momento a importância daquela informação que está a chegar nunca até vamos. nós. Eu, na minha opinião, também acho que nunca vamos, nos primeiros 4 anos da nossa vida profissional, porque é ali que começa um pouco a nossa vida profissional, ainda que de modo académico, tu nunca vais poder ali aprender aquilo que te vai orientar nos próximos 30 ou 40 anos de carreira, não pode, tu vais ter sempre que... Nós temos que investir muito em formação, nós temos que investir muito. Eu acho que a formação inicial abre-nos algumas portas, mas nós temos que saber, se queres ser um bom profissional, tu tens que procurar formação. Há muitas pessoas que acham que eu fui a Régio, que fui a São Miniato, Pistoia e por aí fora, e que foi a instituição que me pagou. E quando eu digo, não foi a instituição que me pagou. Mas nós achávamos que tinha sido a instituição. Não. Aliás, eu quando fui a Régio, eu nem tive coragem de pedir à instituição para me dispensar, porque não havia essa cultura nas instituições, então eu meti 2 semanas de férias. Percebes? Ou seja, agora, por exemplo, quando fui para ir a São Miniato e a Pistoia, a direção soube e dispensou-me esses dias porque a instituição também vê isso como uma mais-valia para a própria instituição. Claro. Mas as pessoas ficam a pensar, mas foste tu que pagaste, mas isso não é caro? É, mas são investimentos. Eu lembro-me quando fui a Régio, não tive férias nesse ano. Essas foram as minhas férias. Eu andei de quase 2 anos a juntar dinheiro para não é esse nada projeto. barato. Quando estava na Irlanda tentei e é de facto bastante caro. Mas foi uma opção é um investimento que tu fazes, não é? Exatamente, e nós não temos tanto essa cultura. Mas eu também não acho que seja obrigação da formação inicial ensinar-nos tudo. Nem isso é possível em lado nenhum. Não, agora, o que nós temos que ter é rigor, até cada um consigo próprio, para perceber que tem que procurar. E tem que procurar formação credível, e tem que procurar formação rigorosa, e tem que saber o que anda a estudar, o que anda a ler, e tem que ter sentido crítico, tem que haver discussão, tem que haver... As pessoas têm que se confrontarem, isto não é fácil, eu própria cresci neste caminho.
ainda por cima teimosa, como eu às vezes sou, isto não é fácil, não é? Agora, de facto, a formação inicial abre-nos portas. Olha, eu lembro-me que no meu último ano de curso, a Dalila Lino, que agora dá aulas na ESE de Lisboa, ela tinha estado em Régio, ou seja, era ela que nos falava de Régio, e no meu último ano de curso ela levou-nos a Lisboa, a uma exposição das 100 linguagens. A partir daí eu fiz o meu caminho, as minhas colegas fizeram o dela. Quando a Fátima Vieira, que é professora aqui da Universidade do Minho, que me falou, a Daniela conhece a Amy Pickler, já ouviu falar, olha, eu tenho andado a ler, acho que é uma abordagem que devíamos aprofundar. Ela abriu-me uma porta, ela não me abriu uma porta, ela deixou-me uma pista, eu podia ter nem sequer mexido na porta. E eu abri essa porta. Agora, o que é que acontece? Com a Universidade do Minho, às vezes acontece com a ESE. As professoras vão falando comigo e uma vez por ano eu vou fazendo esse workshop para as alunas. Ou seja, praticamente todas as alunas têm anualmente esse workshop comigo, de há uns tempos para cá. Mas depois cada uma de nós tem que abrir essas portas e essas janelas e ir à procura. Sim, mas eu acho que aquilo que o António também falava, e a bem da verdade, eu acho que compreendo um bocadinho o que ele está a dizer, porque eu próprio também às vezes fico estupefacto, e tu também, sei que partilhas isto comigo. Há aqui coisas que tu falaste que são muito, desculpa Miguel, eu sei que não é básicas a palavra certa, mas que são muito, como é que nós não sabemos isto desde o início? Estávamos a falar do desfraude, como é que todas nós não sabemos, como é que não aprendemos todas na universidade que não se impõe o desfraude a ninguém? E se tivéssemos efetivamente aprendido isso, não viam os disparates de estarmos a impor desfraude, e que fala do desfraude fala de outras coisas, não é? Sim. Dos manuais, das fichas. Dos manuais, das fichas, ou seja, se nós não, como é que nós não aprendemos? Ou se calhar aprendemos, mas depois, porque é que depois vamos para a prática? Porque nunca ninguém na faculdade, eu falo por mim, eu venho da ESE de Lisboa e acredito que tu também, e no Daniel, com o Miguel também, nunca ninguém nos disse para impor a desfralda a ninguém. E em todas, assim, eu venho da geração, eu terminei em 2009, tu terminaste em 2004, não é? Portanto, sim. E eu já tive aqui a Margarida Barbieri, que já terminou quando eu ainda estava a nascer, em 87, e a Juca também, e todas essas educadoras não fazem manuais, nunca implementaram e não sabem de onde é que vem esta fichita aguda. Como? Como é que nós fazemos isto? Ninguém nos ensinou a fazer isto e nós depois vamos para a prática e depois cometemos estes disparates. Como? Porquê? Sim. Eu gostava de partilhar com vocês duas situações. Uma delas foi, uma altura pediram-me para ir dar formação a uma instituição sobre a abordagem picleriana. E foi só um dia, era só para introduzirmos os princípios, dialogarmos sobre algumas questões. E uma educadora, a certa altura, disse assim: Daniela, eu tenho 20 anos de serviço. Quando eu me formei já se dizia isso. Não se dizia que era Amy Pickler, mas falava-se de Montessori, falava-se de outros autores. Diz ela, continua-se a dizer o mesmo. E eu perguntei-lhe, então porquê é que na prática continuamos a cometer os mesmos erros? E entendam aqui erros não no sentido assim preconceituoso, mas no sentido Todos de nós erramos, não é? discutirmos. Eu já fiz peixinhos iguais para todos, não é? Há uns anos eu fazia peixinhos iguais para todos, já passei por lá, depois percebi que não era por aí. Exatamente. E então depois começamos a desconstruir isso. E aí chegamos à segunda questão e à segunda reflexão que talvez faça sentido fazermos, que é, quando nós perguntamos aos educadores, mas porquê é que faz? E depois vêm as respostas. Porque já era assim que se fazia. Porque a direção nos exige. Porque os pais nos pedem. Ou seja, vêm sempre fatores externos. Raramente um educador nos diz porque é o que eu acho melhor. Ou porque eu não sei fazer diferente. Exatamente, raramente. Então, muitas vezes a devolução que eu faço é: mas como é que diariamente, no seu cotidiano, você comunica com a direção, comunica com a família, comunica com a comunidade aquilo que faz e aquilo que acha que é importante? E aí entra uma das minhas grandes paixões, que é a documentação pedagógica, que é, se tu não revelas, se tu não reconheces, não valorizas, não revelas, não documentas, porque documentar também é para comunicar, também é para reconhecer e valorizar, como é que nós vamos querer que os outros façam? Olha, eu já tive 2 contextos educativos onde tive a felicidade de poder fazer algum trabalho em que as educadoras diziam: Daniela, nós não queremos fazer livros de fichas, mas os pais estão habituados a chegar ao último ano de jardim de infância e acham e acreditam
porque socialmente se construiu um pouco esta imagem de que é assim que os meninos se preparam para a transição. Então nós conversamos em equipa, conversamos, dialogamos, debatíamos, e em ambos os contextos preparou-se um encontro com pais. Dialogou-se com os pais sobre o que é que significa transição, sobre todos estes conceitos. E o que é maravilhoso é que nestes dois contextos em particular, que foi um trabalho mais profundo da minha parte, elas dizem hoje em dia, há anos que nenhum pai nos pede um livro de fichas. Porque depois, primeiro, houve este encontro com os pais, houve esta desmistificação com os pais de conceitos, de ideias, de princípios, mas depois, ao longo do processo, as educadoras assumiram o compromisso de documentar e partilhar e comunicar com as famílias. Ou seja, os pais, que naquele caso era quem lhes faziam aquele tipo de exigências, percebiam que os filhos se estavam a desenvolver. E aqui nós temos que, de facto, nós somos os profissionais. Nós temos que saber o que fazemos e por que fazemos. E eu já passei por esse processo de transição com uma direção, em que as educadoras me diziam, ai Daniela, mas não pode ser, porque olha, nós temos orientações para que em setembro as janelas têm que ficar todas decoradas e os placares têm que ficar todos decorados. Então vamos lá tentar reunir com a direção. E vamos tentar perceber se essas paredes e esses placares, ao invés de terem a decoração dos adultos, não se podem transformar em painéis de comunicação e de documentação. Claro que isto não funciona em todos os sítios, nem sempre as direções Nem à primeira tentativa, nem não à é? primeira tentativa, exatamente. E a mesma questão em creche, quando as educadoras me dizem, olha Daniela, eu gostaria imenso de fazer uma adaptação e um acolhimento gradual dos bebés que chegam à creche. E gostaria até que houvesse aqui uma transição gradual dos pais, com alguma presença dos pais num espaço, mas a direção não me permite. Mas já conversou com a direção? Já lhe explicou prós e contras? E às vezes explicamos e abrem-se caminhos. Às vezes explicamos e não se abrem. Não vivemos também num mundo Perfeito, não? perfeito. Não é? Mas muitas vezes também não explicamos, não dialogamos. E o mesmo com auxiliares, que é quando nos dizem, mas e os auxiliares não fazem? Mas vocês comunicam com os auxiliares? Vocês entram em diálogo com os auxiliares? Ou seja, daria para falarmos sobre muitas questões, mas temos que pensar sobre isto, que é quando as pessoas nos dizem é assim que se faz, porquê é que é assim que se faz? E quando nos disserem é assim porque é assim que a criança aprende melhor, que raramente vem esta resposta, raramente alguém nos diz que dá fichas de colorir porque acha que é assim que a criança aprende melhor. Mas se algum dia vier esta resposta, então nós temos que pegar nas coordenações pedagógicas, pegar nas instituições e apostar na formação dessas equipas e abrir horizontes e abrir olhares, pedir ajuda às universidades. E diz-me, em relação aqui a Pickler, porquê é que tu achas que Pickler está na moda? Porquê é que achas que de repente agora toda a gente fala de Pickler? Porquê é que toda a gente vem procurar escolas de Pickler, os pais, as educadoras a procurar ideias de Pickler e como é que implementam Pickler e os materiais de Pickler? Porquê é que achas que isto está na moda? Porque eu acho que de repente houve a moda de Montessori. Depois agora de repente já há muitos Montessori, deixa-me cá ser diferente, se calhar sou eu que estou a ser aqui um bocadinho irónica, mas porquê? Porquê é que tu achas que de repente é porque há uma estratégia de marketing das próprias instituições que se tem que diferenciar para também atraírem clientes, não é? Mas, e aí eu compreendo e não estou em nada contra, porque todos nós nos temos de diferenciar. Agora, enquanto profissional, enquanto nós educadores, porquê é que procuramos agora mais Pickler? Olha, eu vou-te dar duas visões. Vou-te dar a visão de formadora e da experiência da APEI nos últimos anos, que foi onde nós temos trabalhado muito esta dimensão e esta abordagem. Aquilo que nós sentimos é quando se fala numa abordagem para creches, como há pouca informação, os educadores que estão interessados inscrevem-se e vão e dizem, olha, deixa-me lá ver no que é que isto vai dar. Na minha opinião, essas pessoas que têm chegado a estes encontros e estas formações descobrem... A abordagem pickleriana tem para mim um foco muito especial no nosso eu, no que eu sou enquanto pessoa
e no bebê como pessoa. E olharmos todos como pessoas e cidadãos de direitos. E quando tu começas a entrar nestas questões muito delicadas do eu, muitos profissionais entram em processos de transformação pessoal. E isto tem sido muito, muito positivo em alguns profissionais. Não poderia ser de outra forma, porque eu estou-me a imaginar numa sala com bebés e eles a estarem a começar a querer nadar e eu resistir ao facto de fazer alguma coisa. Isso exige um trabalho pessoal enorme. Eu estou-me a tentar a mim colocar no papel agora se tivesse um empresário a tentar implementar um pedacinho daquilo que estás a dizer. Isso implica uma transformação muito grande em nós próprios. Eu não posso ler um artigo e dizer que agora vou fazer... E depois, sabes, Vanessa, há questões, agora estava aqui a pensar, muitas das questões que surgem quando estamos a estudar a abordagem picleriana, porque há toda esta dimensão humana na abordagem, nesta questão da humanização dos cuidados, de uma dimensão ligada mais à área psíquica, psicológica, emocional. Por exemplo, imagina, uma das questões que por vezes nós discutimos nas formações tem a ver com a nossa tolerância do choro. Como é que nós toleramos ou não toleramos, aceitamos, não aceitamos? Em que medida uma pessoa com pouca tolerância ao choro vai ter o seu trabalho condicionado, por exemplo, com crianças mais pequeninas que às vezes podem chorar um pouco mais? E são pormenores que às vezes não se têm atenção. Ou então, vou dar um exemplo, olha, muito particular, que é, muitas vezes, ou algumas vezes, não é muitas vezes, mas algumas vezes há profissionais que dizem assim, mas eu quando entro na sala eles parecem que ficam todos excitados, todos agitados, fica uma grande confusão. Então vamos perceber como é que entra na sala. E se tu entras na sala aos gritos a dizer aos meninos, bom dia meninos, cheguei, olá, como é que tu queres que os meninos continuem tranquilos e serenos? E depois coloca-se outra questão, do ponto de vista emocional, que é, tu de certa forma estás a pedir a atenção das crianças quando entras e tens esta atuação. Tu estás a pedir que o foco e o protagonismo seja posto em ti, que acabaste de chegar. Isto é muito delicado, isto exige uma reflexão. Ou então, por exemplo, quando nós falamos nestas questões, porquê é que os bebés têm todos comer ao mesmo tempo? E te dizem assim, porque a hora de refeição é uma grande confusão. Mas é uma grande confusão porquê? Porque os estamos a obrigar a comer todos ao mesmo tempo. Como é que é o espaço de refeição? Como é que é organizado esse momento? Como é que as coisas acontecem na rotina, naquilo que é a organização do nosso dia e da vida da criança nos contextos? E o que eu tenho sentido na formação é que muitos educadores se vão apercebendo que às vezes basta ajustarmos e adequarmos um pequeno detalhe. A forma como organizamos um momento de refeições e veem a diferença. E veem a diferença em quê? No bem-estar de todos que estão naquela sala, adultos e crianças. Uma das coisas que mais me impressionou na creche que eu visitei, na creche entre aspas picleriana que eu visitei em França, eu fiz a minha observação numa sala de 1 ano. E o que mais me impressionou foi o som daquela sala, a tranquilidade e a serenidade. E nós sabemos os desafios que são numa sala de creche 1, meninos normalmente entre 1 e 2 anos. Mas não achas que muito silêncio implica... Estás a dizer que havia silêncio? Mas não há só silêncio, não. Estou a falar do som no sentido de há diálogo e, por exemplo, os momentos de cuidados são os momentos privilegiados de maior diálogo, em que conversamos com a criança de 1 para 1, em que explicamos e narramos à criança o que está a acontecer, mas essa atuação e esse papel do adulto é pensado com muita profundidade. E outras abordagens também trazem este olhar. O que eu penso e o que eu tenho sentido na abordagem picleriana é que talvez porque nós temos muitas pessoas ligadas à área da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, nas diferentes associações Pickler que existem na Europa, estas dimensões são estudadas com um pouco mais de profundidade do que noutras propostas pedagógicas.
E depois, esta é uma dimensão mais positiva, ou seja, a descoberta de uma nova abordagem com a qual os profissionais se identificam, que faz sentido para os profissionais, que os profissionais percebem que a diferença se faz na atitude, mais do que propriamente no mobiliário, nos equipamentos, que também são importantes na abordagem, mas é na atitude que se faz a diferença. E depois há outra vertente, como foi Montessori, que é a vertente de negócio, que claramente que se percebe. Ainda por cima, não há muita oferta em termos de propostas para os 0-3. Esta é uma proposta que é transversal aos contextos educativos e que também pode ser dialogada com as famílias em contextos familiares, como se tentou fazer com Montessori, por exemplo. E as pessoas percebem que há aqui alguns caminhos. E eu não tenho... eu tenho muito pouco contra isso, eu não tenho nada, desde que seja feito com dignidade e seriedade. Sabes que há uns tempos eu fiz um texto... Sim, não é pôr lá a torre, não é? Dizer que é uma torre piclariana e que os meninos são livres para subir e descer a torre como quiserem, não é? Não é só por materiais, não é porque tu pôs... Eu vou-te dizer, na Triângulo, Irlanda, sim. não é porque na Irlanda eu Sim. tinha materiais de Montessori, mas eu não tenho formação Montessori e, portanto, eu não podia dizer que trabalhava em Montessori, com a abordagem Montessori, porque eu não tinha formação, eu não me identifico também com metodologia de trabalho em Montessori, não é, eu identifico-me com os princípios, não me identifico na minha forma de trabalhar, porque eu também tenho que me assumir enquanto pessoa, enquanto educador. Eu tinha lá o material e adequei aquele material à minha forma de trabalhar. Agora, eu não permiti que o meu colégio lá pudesse vender a inscrição como se eu fosse uma professora, uma Montessori teacher, porque eu não era uma Montessori teacher. Não é? É isto que nós também temos que ter essa percepção. Visitamos uma sala com a Torre Pickler, isso não quer dizer que se trabalhe ali a abordagem de Pickler, não é? E temos que ter alguns cuidados. Quando aqui há uns meses eu fiz um texto sobre as modas e as novas tendências, e os meus exemplos em particular eram sobre Régio e Pickler, na altura algumas colegas falaram comigo e disseram: Daniela, mas não achas que isto pode ter um lado positivo? Pode. Eu supostamente ando para escrever o segundo texto, que é quando a partir de uma moda nasce um processo transformativo. Porque pode acontecer. Escreve, sim. Eu pode acho que acontecer. sim. E isso é fantástico, que é, eu de repente descobri uma abordagem, seja ela qual for, vou mergulhar nela, ela está na moda, sim senhora, chegou até mim porque comercialmente ela anda aí. Ok, mas eu vou mergulhar nela com seriedade. E a partir daqui, olha, eu inicio um processo transformativo. Ótimo, maravilhoso, venham todas elas. E isto é um trabalho digno. O que não é digno é usar-se as abordagens de uma forma comercial que depois não é coerente com as práticas, ou então fazerem-se interpretações da abordagem que eu acho que precisam de maior rigor. Eu sinto isso enquanto pessoa que estou no terreno, e não se pode usar as abordagens para atacar os profissionais, que é outra coisa que eu gostava que ficasse claro. Para se falar das práticas é preciso viver as práticas, é preciso estar nos contextos, é preciso estar dentro dos contextos. E eu não falo do primeiro ciclo, porque eu não tenho legitimidade para falar do primeiro ciclo, não falo do ponto de vista profissional, atenção, posso falar enquanto cidadã do que conheço, mas não posso nem tenho legitimidade para falar e dar formação sobre o primeiro ciclo, porque eu não tenho formação para o primeiro ciclo, não tenho estudos, não tenho investigação. Então, é preciso que haja mais respeito pela educação de infância. E nós, profissionais, temos que, de algum modo, unirmos-nos e exigir esse respeito, mas para isso também precisamos ser rigorosos. Completamente, sim, concordo plenamente contigo. Sabes que eu tinha aqui para te perguntar, a Viviane perguntou-te uma coisa muito específica, que é, existem momentos de grande grupo? Não. Ok, porquê? A partir dos 2 anos poderão começar a haver alguns momentos de pequeno grupo, mas o educador organizar um momento de grande grupo, por exemplo, para contar uma história aos meninos todos ao mesmo tempo, uma canção aos meninos todos ao mesmo tempo, para cantar bons dias ao mesmo tempo, a abordagem não considera que seja benéfico para as crianças nestas idades, por várias questões de atenção pessoal e individual, porque as crianças podem não estar todas com o mesmo interesse ao mesmo tempo, o que é diferente desta situação, que é o seguinte: e eu até estou com um grupo a explorar uma história.
e as restantes crianças juntam-se a mim. Acaba por acontecer um grande grupo. Mas foi da iniciativa das crianças, não foi uma imposição dos adultos. Tu podes não impor, mas podes de alguma forma propor. E nasceu grupo... aqui. Ok? Ou então, por exemplo, imagina que tu começas a observar uma grande exploração por parte das crianças em termos sonoros, descobrir sons de objetos, bater com sons de objetos. E tu podes trazer algo em termos sensibilidade musical, e até estás na sala e começas tu própria uma exploração. Não é bem este o exemplo, porque aqui depois às vezes já foge um bocadinho para a Régia. Mas imagina que tu tens esse interesse e até culturalmente achas isso interessante para o teu grupo, mas não sentas os meninos todos numa roda para todos fazerem isso ao mesmo tempo. Tu até podes iniciar, por exemplo, tu tocas violino e tu até percebes que o grupo tem ali um interesse específico e trazes o teu violino e um dia tu sentas-te a tocar violino. Os meninos dirigem-se a ti, os que estão interessados no violino, e os que não estão interessados no violino continuam a sua exploração. E tu não vais obrigar os meninos a estarem sentados todos a ouvir e a ver o violino, às vezes sem lhes poderem tocar. Tu tiveste que estudar bastante para poderes dizer o que estás a dizer, porque tu própria no teu discurso ias falar sobre qualquer coisa que te relembrou muito mais Régio do que propriamente Pickler e, portanto, autocorrigiste. É este rigor que tu exiges da nossa classe, não é? É disso que tu estás a falar. Nós precisamos um pouco de nos aprofundarmos, antes de nos querermos falar ou determinados assuntos, tentar de alguma forma. Só que, sabes que eu também acho que de alguma forma temos de assumir que fazemos errado. Por exemplo, eu não tenho vergonha de dizer que alguns no meu percurso profissional já fiz peixinhos igual com todos os meninos, não é? Porque alguns no meu caminho aquilo me fez sentido e alguns no meu caminho eu percebi que deixou de fazer sentido e portanto eu acho que todos nós também não podemos, cada um de nós que está aqui e não acho que haja ninguém que seja superior a ninguém, temos que nos ir autodescobrindo e nunca é tarde. Sim. Quero trabalhar há 2 anos ou há 20 ou há 30 E nós, aqui a questão não é não cometer erros, não é não errar. Aqui a questão é termos a humildade e a sinceridade de dizer se calhar não é bem este o caminho. Porquê? E se tu estiveres verdadeiramente a observar o teu grupo, não é? Imagina, este exemplo de fazer peixinhos com todos ao mesmo tempo. Eu vou falar, eu percebi que aquilo não era por ali que eu queria ir, porque eu observei o grupo, eu vi que eles não estavam envolvidos naquilo, não é? E, portanto, olha, se não estão envolvidos, o que é que eles estão a aprender? Não estão a aprender nada. Olha, quando, por exemplo, uma educadora te diz assim, porque o meu grupo anda muito agitado, andam-se a morder todos uns aos outros, então dizemos assim, então vamos ver, porque é que eles estão agitados, porque é que eles estão a morder mais, e às vezes vamos observar, vamos dialogar e vamos ver os contextos e vemos salas excessivamente lotadas e cheias de materiais e que não têm espaço adequado para as crianças porque são pequenas, parede, não é? As paredes excesso de estímulos, excesso de ruído visual e sonoro, crianças que não vêm ao exterior um único momento durante o dia. Quando tu começas a entrar nestes detalhes, tu começas a ter outro nível de consciência. Então dizemos assim, olha, então vamos pensar por onde é que começamos a mudança, por onde é que começamos a transformação. E eu já fui daquelas pessoas muito ambiciosas de querer mudar tudo ao mesmo tempo e agora costumo dizer aos educadores, vá lá, por onde querem começar. E vamos começando. Como quando fazes coach, não é? Quando tu começas um processo de coach, qual é o teu objetivo? O que é que tu queres começar por mudar primeiro? Por onde é que tu queres começar? E a pessoa escolhe uma dimensão por onde quer começar. Então vamos começar por aí. E vamos ter momentos em que vamos dizer o que é que sentiu de diferente. E as pessoas dizem-nos, parece que eles agora, ao fim de 2, 3 dias, já estão mais tranquilos. Realmente aquilo fez sentido. Realmente dividirmos em pequenos grupos e cada um ter um cuidador de referência, parece que os deixa mais tranquilos. Eles sabem a quem se dirigir em cada momento e eles ficam mais focados, ficam mais tranquilos, mais envolvidos. Mas lá está, isto também mas isto pressupõe profissionais que têm este tipo de abertura, ou então uma outra dimensão que daria pano para mangas, que é quem são as pessoas que estão a liderar estas equipas.
E agora eu ia-te fazer outra pergunta, quando estás a falar da pessoa de referência, tu divides o teu grupo e tu e a tua auxiliar são pessoas de referência para determinadas crianças, portanto a tua auxiliar também assume o papel de pessoa de referência para algumas Sim. crianças. Sim, na Isso é abordagem, outra dimensão. sim, Ok, sim. Mas muito aqui nós interessante. temos que contextualizar. A maioria dos contextos e das propostas pedagógicas onde surge a referência a um cuidador, desculpa a redundância, Sim, onde sim. surge o cuidador de referência, Uhum. são propostas e abordagens pedagógicas em que os dois ou os três profissionais que estão dentro da sala, digamos que estão no mesmo patamar profissional. Ou seja, são os dois educadores, são os dois auxiliares, porque há muitos países onde na creche não é preciso ter educador, chamam-se de educadores, mas não Na equivalem àquilo que Irlanda, em onde eu estive a Portugal se trabalhar, chama. é assim. Exatamente. Quando eu Sim. estive em 2014, só aqui para as pessoas também desconstruírem algumas ideias, em 2014, quando eu estive em Régio, em creche ainda não era preciso educador com formação superior. E falava-se sempre em 2 educadores por sala. Ou seja, muitas vezes nós temos que perceber onde é que aquilo nasce. O que acontece em Portugal é que nós temos 2 profissionais na sala, os dois altamente importantes, e os dois são essenciais, mas em determinadas atribuições e funções têm responsabilidades diferentes. Mas essas responsabilidades diferentes não são no que diz respeito à troca de fraldas, alimentação, sono e higiene, que é o mito que existe em Portugal, em algumas situações, que é, eu tirei um curso, eu não troco fraldas, isto pode parecer injusto para muitos educadores que nos estão a ouvir, mas ainda há muitos profissionais que dizem isto, alguns profissionais, e que ficam um pouco decepcionados quando vão para a creche, porque se sentem desvalorizados. E é isto que esta abordagem vem desconstruir, é que esses Completamente, sim. momentos são momentos essenciais, são momentos cruciais da relação. Então, o que acontece é, se estamos 2 pessoas na sala, nós as duas conhecemos o grupo, mas, por exemplo, no momento de refeição, organizamos este grupo completo em 2 pequenos grupos, e eu fico sempre com o meu grupo de referência e a outra profissional com o grupo de referência dela. Este grupo de referência, preferencialmente, mantém-se para todos os momentos de cuidados, ou seja, se eu tenho 6 a 10 crianças que são o meu grupo de referência, significa que quando eu estou presente na sala, preferencialmente sou eu que troco a fralda a estes meninos, sou eu que acompanho estes meninos nos processos de alimentação e... Mas porque tu vês isso como oportunidades de interação, de aprendizagem, de conhecimento, de relação, de Sim, tudo, não é? sim, É sim, isto que nós temos que pensar verdadeiramente sim. quando falamos de creche, não é? Sim. Alguns educadores o que têm receio e vão partilhando comigo é de perder a noção do grupo. Porquê? Porque nós temos uma grande necessidade de controle do todo. Essa é a primeira perspectiva. A outra questão são os educadores que trabalham nas dimensões da documentação pedagógica e nem sempre o outro parceiro que tem com eles tem domínio nesta área. Então, aí vamos desmistificando e vamos adequando ao que é o contexto português, que é, alguns educadores fazem alguma... é um educador e uma auxiliar por sala, e organizam-se com auxiliar, por exemplo. Nós somos os dois as principais figuras de referência destas crianças. Durante esta semana ou durante este mês eu vou estar mais focada neste grupo. Mas não é isso que a abordagem piqueleriana diz, atenção, isto Mas já tu adaptas é ao contexto uma em que tu estás, não é? adequação no contexto em que tu estás, em que, agora, por exemplo, eu conheço uma educadora que tem uma auxiliar, que por acaso trabalha como auxiliar, mas a pessoa até tem formação avançada. E é uma pessoa com muito, não tem a ver com a formação avançada ou não, mas é uma pessoa com muita vontade e quer aprender. E a educadora partilhou com ela como é que registra, como é que documenta, e é uma parceira, é uma autêntica aliada. E esta questão do cuidador de referência nesta equipa está a funcionar lindamente. Claro. Olha, eu queria te fazer aqui 2 questões. Uma está muito relacionada com aquela ideia de... Há bocado estávamos a falar dos contextos e eu fico aqui a bater sempre um bocadinho nisto. Tu estás a falar, eu e quem nos está a ver está a aprender imenso contigo e eu estou a adorar. Tu estás a falar
da sala estar harmoniosamente estruturada até do ponto de vista das interações e das relações e de nós chegarmos e a forma como reagimos, como encorajamos. Mas será, e há bocado houve alguém que falou disso, mas nós somos latinos, e isto agora ficou-me a tocar, porque eu também fiquei a pensar, mas não será também que quando estamos a falar aqui, se calhar, de Portugal e do Brasil, somos países quentes, com comportamentos sociais completamente distintos de Budapeste, que é a origem desta abordagem, não há aqui margem para se entrares numa sala no Brasil ou em Portugal onde se trabalha a abordagem piclariana, se calhar essa harmonia ser num tom de voz, se calhar um bocadinho mais elevado do que, por exemplo, em Budapeste. Não sei, eu fiquei aqui a pensar um bocadinho nisto. Sim. Em Budapeste elas são muito rigorosas, por exemplo, com essa questão do tom de voz, mas temos também uma dimensão cultural, obviamente. Por exemplo, a questão do beijo. Nós cumprimentamos muito com o beijo. Agora, pronto, com a questão da pandemia, já não tanto. Mas era culturalmente, as crianças chegavam, davam-nos um beijo, mas aí não há uma invasão do corpo da criança, nem a criança é obrigada a dar-te um beijo. É uma iniciativa da criança. É a criança que sente aquela forma de te cumprimentar como algo que faz sentido para ela. Agora, tu não vais obrigar a criança a que te cumprimente todos os dias de manhã com um beijo. E esta é que é a ciência. Mas tu de manhã chegas à tua sala e dizes bom dia, ou sei lá, qualquer coisa. Sim, porque mas tu efetivamente, podes... culturalmente, quando tu chegas ao pé dos teus amigos, dás assim um passo ao bem, ou e dizem bom dia, então como é que estão? Isto não é um comportamento muito mais cultural do que propriamente... Sim, é um comportamento cultural. O exemplo que eu dei especificamente há bocadinho tem a ver com os exageros. Mas agora imagina que tu chegas à tua sala e a forma como a vida na tua sala está organizada, vamos imaginar um berçário, em que os bebés vão chegando, olha, até estou a pensar aqui no exemplo das gerações, vamos imaginar, os bebés vão chegando à sala e a educadora, por exemplo, chega por volta que seja 9h30. E os bebés estão uns a dormir, outros a comer o suplemento da manhã, uma pequena refeição, e outros estão a explorar o seu próprio corpo, o meio envolvente. Qual é o interesse de tu interromperes estas atividades que estão a ser prazerosas para dizeres um bom dia? Tu chegas e tu és bem educada e culturalmente existe isso, e tu chegas e dizes bom dia e vais. Outra coisa é chegares e teres que bater palmas e teres que dar um grito mais efusivo. Ou seja, vamos pensar nisto. Mas, por exemplo, imagina, o momento da refeição, não é? Sim. Nós estamos a dar a comida e estamos ali a cantar, calma papa, Joana, calma papa. Vocês fazem isso numa abordagem? Não fazem. Na abordagem piclariana não fazem isso. Na abordagem piclariana conversa-se com a criança sobre aquele momento. Se tu fores ao Brasil, também não fazem? Ou seja, tu não notas diferenças entre uma sala piclariana brasileira? Por isso é que, então vamos lá dizer, por isso é que eu não gosto que se diga aquela sala é piclariana ou aquela creche é piclariana. Porque quando tu, eu não gosto pessoalmente, não me identifico com esses rótulos, porque depois tu perdes a própria cultura e a própria identidade do teu país e da tua cidade, que é, por exemplo, nós socialmente temos uma tradição e culturalmente nós gostamos de fazer refeições em pequenos grupos com outras pessoas e conversar. No protocolo, vamos lhe chamar assim, na proposta piclariana, há todo um longo caminho até a criança vir a comer com outras crianças à mesa. Ela começa por comer no colo do adulto, depois passa para a mesa, mas passa para uma mesa individual, ainda sozinha com o adulto. Por exemplo, eu conheço muitas colegas no Brasil que já têm alguns estudos um pouco mais avançados que cá em Portugal, e por esta questão social, elas dizem-me, sabes, Daniela, quando a criança transita do colo e passa para a mesa, não há a transição para a mesa individual, passa automaticamente para um pequeno grupo, porque é uma questão cultural nossa. Tem a ver com a forma como nós vemos a refeição. Mas a propósito do que estás a dizer de cantar canções, há um princípio piclariano a propósito da refeição que é nenhuma criança, a expressão normalmente é esta, nenhuma criança come uma colherada a mais do que aquilo que deseja. Então, nós nunca vamos, na abordagem piclariana, atenção,
nunca se vai cantar canções e fazer jogos para distrair a criança e comer, ok? São particularidades. E se a criança Agora, não come? pois, se a criança não come, o processo vai atrás, vai-se perceber porque é que a criança não está a comer e vai-se estudar os horários da refeição, vai-se perceber se existe alguma questão de saúde, vai-se analisar mesmo o caso individualmente daquela criança. Mas é uma questão cultural, que é, de facto, depois nós temos que perceber qual é a nossa cultura, qual é a nossa realidade. Mas há diálogo. Eu converso com a criança e digo ao João, olha, João, vamos comer a sopa, sabes, olha, hoje a tua sopa tem batata, tem brócolis, tem cenoura, já viste, hoje está mesmo amarela a tua sopa. E vamos conversando sobre aquele momento. E não, porque depois aí vêm outras questões, Vanessa, vêm as questões dos estudos sobre as perturbações alimentares, sobre questões que depois surgem, às vezes derivados de questões sobre o obrigar as crianças a comer, ou seja, há vários estudos que depois aqui entram em conexão para surgir uma proposta. Mas isso já Mas também... vocês nunca contrariam uma criança? O que é para ti contrariar uma criança? Ela querer fazer alguma coisa e tu dizes que não? Ou... Olha, vou-te dar um exemplo. Em março, eu estive a fazer o curso de movimento livre com elas, com a equipa de Budapeste. E nós conversamos muito sobre os equipamentos piclerianos, que nas traduções do Brasil aparecem como implementos e nas traduções de Espanha aparecem como equipamentos de ginástica, que são o triângulo picleriano, que tu há bocadinho também estavas a falar, o labirinto picleriano e outros. E surgiu muito essa questão, que é, mas eles usam como querem, podem saltar, e claramente há limites, mas esses limites surgem, por exemplo, uma das questões que foi colocada foi crianças que se estão a começar a colocar de pé, e um dos desafios que nos foi colocado nessa formação foi: que materiais é que vocês podem disponibilizar a estas crianças para elas se apoiarem, colocarem-se de pé, sem estarem vocês a manipular diretamente o corpo da criança? E como eu já tinha alguma formação, eu dei o exemplo do labirinto, chama-se labirinto picleriano, e dei esse exemplo. E a educadora foi muito humilde e disse: essa era a resposta correta, mas com este grupo eu não tenho, porque eles subiam para o labirinto e saltavam do labirinto e colocavam-se em situações de perigo. Mas o que a abordagem vem trazer é: eu não vou ter o labirinto na sala para estar sempre a chamar a atenção às crianças e dizer não subas, não corras, não faças. Então, se aquele material não é adequado, porque não está a proporcionar uma boa experiência, tu não o tens. É a mesma questão que agora surge com o triângulo picleriano, que também se fala muito, que de facto há algumas questões que se colocam, que se é para teres na sala e estás a dizer aos meninos, primeiro, se é para seres tu a ensinar como se sobe, contraria logo os princípios da abordagem. Se é para estar sempre a negar possibilidades, no sentido de dizer não subas assim, não é assim que se sobe, então retiras e colocas algo que para ti te pareça mais seguro, a ti profissional, porque quando tu começas a dizer muito não faças, não corras, não subas, és tu adulto profissional nas tuas inseguranças, és tu que estás a gerir as tuas inseguranças. É o mesmo quando tu estruturas uma sala, não é? Eu dou muitas vezes este exemplo: tu estruturas a tua sala e depois passas o dia a dizer estão muitos na garagem, estão muito poucos na casinha, olha, não podem levar o livro para ali. Quer dizer, não é a sala que está mal, não é o grupo que está mal organizado, é a sala que está, ou a forma como tu vês a tua sala e a organização do teu espaço é que está desajustada ao grupo com quem estás a trabalhar, não é? É muito por aí. Mas tu estás, eu vou ter mesmo que aprofundar um bocadinho mais estes meus conhecimentos em relação ao que estás a dizer. Por exemplo, estou a pensar como mãe, não é? Como mãe de uma criança de 18 meses. Há imensas coisas que tu me estás a dizer que eu estou aqui, ai meu Deus, eu sou péssima mãe. Eu estou aqui a pensar, meu Deus. Mas depois fiquei a pensar, há outras coisas que efetivamente. Mas a abordagem estuda isso, Vanessa, deixa-me fazer esse parênteses. A abordagem estuda isso e a abordagem tem até uma visão crítica sobre este tipo de conhecimentos muitas vezes serem passados assim, linearmente para os pais.
porque Pois. causa muita angústia Ansiedade. nos pais, Pois. causa muita ansiedade, e os pais não são profissionais. Sim, mas eu estou mesmo a pensar em sala. Sim. O exemplo que tu deste de não se, da criança a andar, para mim é gritante, porque eu sempre, quando trabalhei com Mas eu bebés, também já o fiz isso há bebé anos começava a atrás, eu andar, achava que era assim. anos a Sim, fazer isto, não é? sim, sim, sim. E realmente é bom olharmos para as coisas de outra forma e Olha, podermos. vou-te dar um exemplo muito concreto a propósito da tua provocação, da tua provocatória da pergunta. Hoje de manhã, os meninos estavam no corredor a calçarem-se, meninos de 2 anos talvez, Uhum. e estavam a calçar, a trocar de calçado porque iam para o jardim, para o exterior. E um menino estava com um sapato estava com o sapato e estava com o sapato a dar com o sapato noutra criança. E eu estava a passar no corredor, eu tenho este tipo de relação com a equipa. Aquele menino em concreto eu já conhecia, porque se fosse um menino que eu não conhecia, eu pediria à minha colega para ser ela a fazer a interação, mas aquele menino eu já conhecia, e eu aproximei-me do menino. E agora vou dizer outro nome. E eu disse: João, precisas de ajuda para calçar o sapato? Porque, na verdade, aquele menino, a intenção dele não é magoar aquela criança. Ele estava ali, desculpem a expressão, mas ele estava ali entretido enquanto chegava a vez dele para calçar o sapato. Sim. E a verdade é que eu lhe perguntei se queria ajuda para calçar o sapato. Ele sentou-se tranquilamente, disse que sim. Eu ajudei, eu calcei-lhe o sapato. Fui à outra menina, e entretanto percebi que a outra menina precisava de assoar o nariz. Perguntei-lhe, fui buscar papel e disse à menina, vamos imaginar, Joana, o teu nariz está sujo, posso limpar o teu nariz? Ela não me respondeu que sim, sim, Daniela, podes, limpa-me o nariz. Mas ela olhou para mim, sorriu, o olhar dela ficou fixo em mim, e eu disse, olha, então eu vou limpar o teu nariz. Enquanto isto, as duas auxiliares e a educadora continuaram com o restante grupo. Uma das auxiliares apercebeu-se e, entretanto, disse-me, obrigada, realmente isto às vezes, mas é entre nós, percebes? É porque há esta vontade na equipa. E aqueles dois meninos, eu não discuti com eles, não precisei de mandar nenhum para o cantinho do pensamento e essas coisas todas. A situação resolveu-se de forma serena e tranquila e o grupo seguiu para o exterior. Se resulta sempre? Não. Não há receitas, não há contextos Mas vai perfeitos. resultando, não é? E Exatamente. atitude gera atitude, e depois, através do teu modelo, as próprias crianças também vão aprender com a forma como tu estás a interagir e vão Sim, interagir umas com as outras, não é? Olha, estamos quase aqui a terminar, já estamos sim. aqui há imenso tempo à Uhum. conversa. Tu ainda nem deves ter olhado para as horas quando olhaste. Olha aí há bocadinho. E há Ai, bocadinho. olha, e então vou aqui fazer as perguntas da praxe. Que conselho é que tu darias a todos os nossos colegas que querem abraçar esta abordagem? Eu já partilhei a tua página e daqui a Hum, bocadinho também já vou perguntar como é que podem saber um bocadinho mais sobre ti e sobre as tuas formações. Mas ok. que conselho é que tu nos dás? Que conselho é que tu nos dás? Pronto. Tenho uma visão um bocadinho crítica sobre dar conselhos quando as pessoas não nos pedem. Se calhar tem a ver com Até esse estou-te a lado da pedir. formação mais do coach. Mas pronto. Eu gostava primeiro de deixar uma mensagem, que é pedir a todos os meus colegas que não desistam. E digo isto com muita sinceridade, porque quando vocês desistem, vocês não estão a desistir das crianças, vocês estão a desistir em primeiro lugar de vocês mesmos. O que às vezes nós podemos perceber é que aquele não é o nosso caminho. E às vezes temos que encontrar outro caminho. Mas essa era a primeira mensagem. E a segunda mensagem que gostava de poder deixar é que todos nós trabalhássemos com mais rigor e que pudéssemos construir uma educação de infância séria, rigorosa, credível, sustentada, fundamentada naquilo que é a investigação e naquilo que é a prática, e não naquilo que são o comércio da educação, o mero negócio da educação, a conquista de redes sociais ou o que quer que seja,
E isto é uma coisa que eu acho que é urgente pensarmos com alguma seriedade. Estavas a dizer que partilhaste a minha página e eu tenho muito pouco tempo para ir lá. Eu podia ir lá e publicar muito mais, eu podia ir lá e fazer muito mais. Mas ainda hoje eu conversava com o Nuno, precisamente, e dizia-lhe que quando nós temos muita paixão naquilo que fazemos, e eu agora regressei às gerações a 100% novamente, sobra muito pouco tempo. A verdade é essa. A verdade é que quando tu vives o teu trabalho com muita paixão e depois tens uma família e tens filhos e também queres ser uma boa mãe, sobra-te muito pouco tempo para alimentar às vezes estas questões das partilhas. E eu até gostava de partilhar mais coisas na página e de poder fazer mais coisas, mas às vezes mais vale fazer pouco, mas fazeres com rigor. E às vezes até pode não ser tão visível no sentido de marketing e de te conhecerem, mas é feito com seriedade, de forma íntegra. E eu acho que estamos num ponto em que precisamos mesmo de, mais do que nunca, é o que eu sinto, de parar e pensar muito bem no que estamos a fazer e fundamentar muito bem o que estamos a Pensarmos, fazer e o deixa-me que fazemos. acrescentar que muitas das vezes quando estamos a publicar o nosso trabalho, não estou a falar com filhos, porque nós com os nossos filhos colocamos nas redes sociais o que quisermos, mas Sim. quando estamos a falar com crianças com quem trabalhamos, quando expomos demasiado o nosso trabalho, também nos estamos a expor a eles. E às vezes temos que respeitar um bocadinho a pegada digital que impregnamos nas crianças, não é? Sim. Nós estamos a trabalhar com elas e a partir do momento que estamos a partilhar o nosso trabalho com elas, estamos de algum modo a colocar uma impressão digital na vida digital deles. Que conselhos é que Mas dás as aos redes pais? sociais são boas, no sentido Claro que de. sim, claro que E são. podem ser muito boas. O uso que nós fazemos delas, às vezes, é que pode ser. Acho que é como tu, tem que haver um QB, não é? Sim, sim, Tem de haver sim. um QB, porque o Nuno, por exemplo, é uma Ah, página que sim. eu sigo e que já falei várias vezes aqui, o Nuno também esteve aqui no podcast há 2 semanas. O Nuno tem uma página em que vai publicando algum do seu trabalho e que vai expondo de algumas das suas crianças, mas de uma forma QB, Contextualizada e enquadrada QB, também. não Ele é? faz Não tem. sempre aquele enquadramento, ele faz sempre aquela. Sim, é Tenta isso. fazer sempre aquela fundamentação também. E isso Porque eu dá acho que pistas para quem quiser ir procurar e ler. isto faz-me lembrar um bocado a Juca quando falava do Blogfolio. O ano passado, quando fiz um podcast com ela, que a Juca, sabes quem é a Juca do Sim, Blogfolio, não sim, sabes? sei, sei. Quando ela falava houve um ano que ela não sabia de continuar com o Blogfolio, porque muitas colegas olham e dizem, eu também vou fazer. E nós, quando partilhamos as práticas, eu agora não partilho prática diária, mas quando vocês partilham as práticas, não estão propriamente a dar receitas para os outros seguirem tal e qual como são, não é? Para nos inspirarmos, para Sim, pensarmos mais uma vez como é que eu posso me inspirar ali e contextualizar naquilo que eu sim. sou enquanto pessoa e na minha prática, não é? E no meu contexto. Conselho para os pais, Daniela, aos pais que nos estão aqui a escutar, aos educadores que também estão aqui, que também são pais. Sim. Olha, é uma coisa que eu sempre defendi. Eu sei que é difícil quando há pouca oferta, particularmente da creche, mas nunca escolham a creche dos vossos filhos porque fica perto, porque é que fica mais perto, porque é que fica mais barato. Eu sei que tudo isto são critérios que contam, mas nós deveríamos poder escolher a creche e o jardim de infância dos nossos filhos de acordo com os princípios e os valores dessa instituição. E isso sim é uma coisa pela qual eu batalho concretamente nas gerações, que é construirmos uma identidade e quem procura as gerações procura porque se trabalha daquela forma, porque há aquela identidade, porque são aqueles os valores da instituição. Eu acho que os pais, e falo até como mãe, a pressão que nos colocam socialmente para sermos pais perfeitos é tão grande, tão grande, tão grande, É terrível. que eu acho que às vezes, e já fiz isso como mãe, que foi bloquear páginas de redes sociais, porque a pressão é tão grande que parece que se não fizermos aquilo, não somos bons pais. Mas nós somos pais, e mesmo que façamos coisas que pedagogicamente não sejam as mais adequadas, nós não somos profissionais, nós somos pais. Claro que eu, como mãe, tenho muito interesse, às vezes, em saber mais, em ler, em pesquisar, mas por que não os pais? Porque
procurarem, em primeiro lugar, junto dos próprios educadores. Por que não criarem essas alianças junto dos próprios profissionais? E depois, obviamente, se deparam com um profissional que não lhes sabe dar respostas, como em todas as áreas isso vai acontecer, então os pais repensam se aquele contexto é de facto o contexto que desejam ou que tinham expectativas para os seus filhos. Mas eu acredito muito nas alianças dos educadores, dos profissionais de educação com as famílias, e acho que o caminho deveria ser esse. Acho que o caminho deveria ser esse, e que deveria haver mais tolerância de parte a parte. Quando eu agora vejo todas estas, agora já não vejo tanto porque de facto fiz aqui um corte, mas quando chegavam até mim muitas publicações agora, até a propósito das questões do acolhimento, eu tento sempre mostrar às pessoas o outro lado, o outro ponto de vista. Percebes? Eu tento sempre mostrar o outro lado. Claro. E é preciso haver flexibilidade, é preciso haver abertura, e é preciso perceber que na sala onde está o meu filho estão mais 10 e que a minha presença até pode ser muito benéfica para o meu filho, mas se eu sentir que a minha presença não está a ser benéfica para os outros 10, então vamos ter que encontrar uma estratégia intermédia. Claro. Porque para beneficiar o meu filho, eu não posso invadir o bem-estar dos restantes. 10. E é esta flexibilidade, é este diálogo e esta aliança que eu acho que pais e profissionais precisam de aprofundar. E os pais, eu já dizia isto antes de ser mãe, e agora digo convictamente como pai, como mãe, os pais precisam de cuidar também das escolas dos seus filhos. Pois precisam. Totalmente, eu também acho que sim. Concordo plenamente contigo. Temos de criar pontos, não é? E olha, agora como é que se pode saber mais de ti, do teu trabalho, das tuas formações? É a pergunta que se coloca, porque depois saímos todos daqui hoje com vontade de saber como é que é um dia tipo, como é que organizas o espaço, como é que tu arranjas tempo para planear. Portanto, queremos todos saber um bocadinho mais. Como é que podemos saber, Daniela? Olha, Vanessa, apesar de eu ter a página do Mais Infância, e de vez em quando eu até organizo um encontro ou outro por minha iniciativa, normalmente eu dou formação por convite, pela APEI, por outras entidades. Pronto, neste momento eu estou a preparar a calendarização para a APEI e surgiram agora outras propostas com outros colegas e vamos conversar sobre essas possibilidades. Por isso, agora até outubro vamos ver o que é possível, porque neste momento eu também tenho esta questão de, eu voltei ao doutoramento, eu fiz uma interrupção durante uns anos, 2-3 anos no doutoramento e agora voltei, e é um projeto de vida que eu queria mesmo concretizar e completar essa missão. Mas sim, através da APEI, e há aí uma outra proposta de formação, mas quando tiver acertada também divulgamos. As pessoas, eu também digo sempre isso, podem ir diretamente ao site da Associação Pickler de Budapeste, pickler.hu, e no site mesmo do Instituto Pickler de Budapeste, vocês conseguem aceder a alguma formação online. Neste momento não está, penso que não está nenhuma das iniciais, mas conseguem aceder a alguma formação online e podem comprar livros que eles mandam para Portugal. Ou seja, existe essa possibilidade. Em inglês? É em português, inglês, espanhol, italiano. Eu já pus aqui o site da pickler.hu e já pus com a versão em português. Pronto. Depois, a Associação Pickler Francesa também tem, a Rede Pickler Brasil também tem, se bem que agora com algumas questões alfandegárias que mudaram, isto do envio dos livros está um bocadinho mais complicado. Mas também é uma possibilidade, e a Rede Pickler Brasil também tem formações em português, porque temos esta questão às vezes do domínio das línguas. A APEI, e gostava também de reforçar isto, que a APEI está a tentar fazer este trabalho sério e com rigor de poder aprofundar os estudos na abordagem, trazendo também algumas pessoas do Instituto. Estamos também neste momento. Depois, há alguns grupos que se começam a formar de pessoas que vão estudando a abordagem em Portugal, mas eu acho que vamos construindo este caminho. Esta rede. E esta rede, exatamente, sim.
Daniela, muito obrigada por De estares aqui, nada. depois de um dia como coordenadora, como educadora, como mãe, como doutoranda, eu não sei como é que tu aguentas. Não, hoje foi só Parabéns. mãe e coordenadora, educadora. Foi Olha, muito só. obrigada, parabéns pelo teu trabalho, pela tua inspiração, pela assertividade com que falas e segurança e rigor. Tu falas com esse rigor, com essa segurança porque tu realmente sabes do que estás a falar e porque te esforças para saber do que é que estás a falar, não é? Portanto, isso nota-se bastante bem. Parabéns, mesmo Obrigada. muito, admiro imenso. E se calhar ainda te vou chatear para te perguntar coisas que eu tenho dúvidas. Mas olha, muitos parabéns, obrigada por ter estado aqui, está bem? Acho que foi mesmo espetacular para todos. Quem nos está a ouvir que tenha saído ou que queira partilhar com alguém esta gravação, eu tenho a certeza, há sempre colegas que querem partilhar com os diretores, a dizer, vês, é possível, e metem-nos a ouvir, e portanto, se quiserem, é no canal do YouTube da Child Eye, portanto, é um canal que vocês fazem subscrever e ficam lá todos os podcasts, portanto, sempre que não podem assistir ao podcast ou querem depois utilizar o podcast para mostrar a alguém, é lá, é um canal de YouTube, como qualquer outro canal que vocês têm, está no YouTube, no Spotify, pronto, é que sou mais YouTube do que Spotify, mas vocês vão lá encontrar todos os episódios e, portanto, este com a Daniela também vai lá estar. Juntem a vossa equipa à hora do almoço e ouçam aqui um bocado da conversa com a Daniela, porque acho que vai valer muito, muito a pena, às vezes para colocar também estas coisas em perspectiva, em equipa, eu acho que acaba por ser muito positivo. Muito obrigada a quem esteve aqui connosco até ao fim também, e por se manterem aqui sempre ao nosso lado com os podcasts. O objetivo é criar esta rede em que como veem, todos temos dúvidas, todos temos questões e acho que é sempre positivo esclarecermos. Para a semana vou estar aqui com o Dr. José Coentrão, da Escola de Pediatria, e vamos falar aqui um bocadinho sobre até que ponto algumas das recomendações do referencial no combate à Covid nas escolas fazem sentido, quais é que nós não podemos mesmo prescindir, quais é que vão ser mesmo muito urgentes e que não podemos, por mais que não gostamos, mas temos mesmo de implementar. Ele vem aqui falar um bocadinho como alguém especializado na área da saúde, e, portanto, vem aqui falar um bocadinho sobre este tema que eu acho que nos vai ajudar a todos a tirar algumas questões e também refletirmos sobre isto. E depois, para todos os amantes da documentação pedagógica, que já que a Daniela hoje falou aqui sobre isto, na outra quinta-feira vou estar aqui à conversa com a Ana Azevedo. E, portanto, vamos falar só sobre documentação pedagógica. Venham, porque estamos na altura certa do ano letivo para pensarmos e repensarmos e se calhar adequarmos aqui um bocadinho os papéis que às vezes estão a mais, que podem ser substituídos por outros que trazem muito mais valor. Venham, porque vai valer muito a pena. Eu já conheço a Ana também há alguns anos e já li bastante o trabalho dela e é uma inspiração também. Portanto, uma boa semana a todos. Daniela. Boa semana para todos e até uma Obrigada. Até próxima. breve. Obrigada, até breve.